Muito boa noite, pessoal. Dê uns 2 minutinhos aí, e aí os demais vão conectando. Espero que esteja todo mundo bem. Prazer em revê-los. Acho que essa é a última aula dessa turma de vocês nesse ano, e, se eu não me engano, dia 7/1, vocês voltam com nossa segunda aula dupla, né, que é comigo também. Mas vamos lá. Turma, aqueles combinados de sempre, tá? Então, se tiverem dúvidas, comentários, podem mandar no chat, ou quem se sentir à vontade pode usar o microfone também. Basicamente, hoje o que a gente vai falar é um pouquinho de panorama de saúde, e aí eu vou fazendo algumas conexões entre saúde suplementar e SUS. E aí a segunda parte da aula ela é focada em SUS. Nessa pós-graduação a gente acaba tratando, né, menos essa modalidade de auditoria, por isso que nessa aula eu até trago mais slides para que vocês também depois tenham aí como material de estudo, tá? Eu já postei no fórum para vocês todo esse material com os links que ficam disponíveis na parte inferior de cada slide, para que vocês depois acessem esses materiais também, que a auditoria SUS tem bastante coisa, tá? E é bem diferente do que a gente conhece e está acostumado na saúde suplementar. Mas vamos lá então. Bom, você já me conhece, né? Então eu sou Marcelo. Para começar a falar de Sistema Único de Saúde e saúde suplementar, né, eu gosto sempre de trazer um pouquinho de comparação entre esses sistemas de saúde que a gente tem no nosso país. Então, de um lado, a gente tem o SUS, que é um sistema público, universal e gratuito, então todo mundo pode utilizar. E ele tem um financiamento público, o que acaba sendo uma dificuldade, porque quando mal administrado, ele gera uma série de problemas aí relacionados a acesso e à cobertura, né, que ele deveria proporcionar para a população. Quem regulamenta? Ministério da Saúde. E ele também tem um rol, tá? Por isso que o SUS ele também recebe aí liminares judiciais para cobrir aquilo que, em teoria, é um tratamento que está fora aí do que o SUS cobriria. Quem faz isso, e a gente vai ver durante a aula como que isso é feito, é a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então, na saúde suplementar, quem faz isso é a ANS, através de uma comissão chamada CoSaúde. No SUS, Conitec faz esse processo de avaliar pedidos de incorporação e informar se vai ou não ser incorporado. E eu também hoje vou contar sobre os prazos, que são um pouco maiores em comparação ao que a gente tem hoje na saúde suplementar. Saúde suplementar, sistema privado, né, tem aí os planos de saúde ou os seguros. Quem financia ou são as próprias pessoas ou alguma empresa que está oferecendo o benefício aí para o seu colaborador. Quem regulamenta? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais conhecida como ANS, e é excludente, né? Porque eu trago hoje também, mas lá na primeira aula que nós tivemos, a aula inaugural, eu contei um pouquinho para vocês que as operadoras elas podem vender planos de saúde segmentados, né? Só um plano que dá acesso à parte ambulatorial ou um plano que dá acesso, né, a ambos, ambulatorial e hospitalar. Então ele é excludente e também levando em consideração o rol, ele é excludente considerando que a cobertura obrigatória, em teoria, é de tudo aquilo que está no rol. Temos também as pessoas que optam aí por pagar particular, algumas têm esses planos de saúde que possibilitam reembolso, e temos aqui tudo aquilo que é não regulamentado pela ANS, que é um mercado aí paralelo. Então, clínicas populares, aqueles cartões de desconto que são comercializados, inclusive é um mercado bilionário no nosso país, e tem pessoas que optam por seguir aí com a contratação desse modelo que não é regulamentado pela ANS. Dados importantes, né? Até como futuros auditores ou para quem já trabalha, algo que a gente discute muito é gestão de custos, né? Pensando nesse lado financeiro, porque isso tudo tem a ver com a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. E aí o grande problema que nós temos no nosso país tem tudo a ver com jornada do paciente, porque hoje a gente trabalha numa jornada fragmentada. Então, o paciente que ele está ali no SUS, se ele migra para a saúde suplementar, todos os dados de saúde dele são perdidos. E dentro dos próprios sistemas, a gente tem perda. Então, quem está na saúde suplementar, que tem maior liberdade, né, de agendar com especialista, de ir no pronto-socorro da rede credenciada, as informações também ficam perdidas, né? Quando o paciente chega aí para vocês
E vocês vão atendê-lo, vocês só têm o histórico da instituição onde vocês estão atendendo naquele momento. Se ele nunca passou por atendimento naquele local, ou você vai depender do que ele te conta, ou se ele levou alguma documentação do histórico de saúde. Então, imagine o tanto de dinheiro que não se perde nisso. Tem alguns estudos que mostram que o Brasil, em comparação a outros países, tem uma repetição de exames de imagem que está totalmente relacionada a esse desperdício, ou esse excesso de gastos por aquilo que o paciente já muito provavelmente realizou em outro local, tá? Então a gente de fato aumenta os gastos repetindo exames e isso tudo gera desperdício, sem contar a fragmentação do cuidado, né? Então toda vez começa do zero, isso é um grande problema, por isso que o Ministério da Saúde tem investido fortemente, né, em projetos para fazer integração. Só que vocês sabem a dificuldade que é tecnologia no nosso país, né? Na saúde privada já é complexo, imagine na saúde pública, onde a gente tem escassez de recurso físico e recurso humano, né? Então, acho que isso tudo é legal pontuar para que vocês reflitam aí sobre a importância que nós temos, né, em contribuir com tudo isso, mas também a necessidade de rever, né, todo esse fluxo para que a jornada do paciente ela seja contínua, né, e que a gente não fique começando do zero cada vez que o paciente ele opte por procurar outro serviço. Temos aí na Constituição Federal, lá quando, né, informa que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, há um inciso que fala que a iniciativa privada ela pode aí participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar, né? Então é aqui que a saúde suplementar acaba desafogando um pouco, né, toda essa demanda que o SUS tem. E hoje eu vou mostrar os números para vocês que a gente já está com uma cobertura de pessoas que têm planos de saúde em cerca de 26% aí já de pessoas com acesso a algum plano seguro de saúde. Importante lembrar que era isso daqui que deveria funcionar no Sistema Único de Saúde. Então, nós deveríamos resolver o problema da população em 80% lá no nível primário. Então, eu estou falando daquela unidade básica de saúde. Isso acontece? Não. A gente sabe que quem trabalha, né, ou quem trabalha em alguma unidade de saúde que tem convênio e atende o paciente SUS, sabe que a maior parte dos pacientes eles já vão para o nível secundário ou terciário muito por conta das características da nossa população, né? Então, as pessoas deixam para procurar o serviço de saúde quando elas já estão com algum sinal ou sintoma, e aí provavelmente já é uma complicação de alguma doença de base, dificilmente elas vão na unidade de saúde para fazer exames de rotina, né, para avaliar suas condições de saúde. Então, isso acaba fazendo com que esse cenário não se concretize e, obviamente, que no nível secundário e terciário vai gastar mais. Com exames e com procedimentos, tá? Então, isso também acaba trazendo implicações para o SUS. Também na nossa primeira aula, eu contei para vocês que hoje as operadoras podem comercializar basicamente três tipos de planos. O individual familiar, que é aquele que qualquer um de nós pode pegar o telefone ou ir até uma operadora de saúde e fazer a aquisição, desde que ela comercialize esse plano. A grande barreira para que as operadoras, né, tenham algumas eh, acabam interrompendo a venda desse plano é porque o reajuste dele ele é publicado pela ANS, a operadora independente de ter tido prejuízo ou que de fato ela tenha conseguido ter lucro, ela vai se limitar ao teto que a ANS publica com base aí nos índices de inflação médica, toda a conta que a ANS faz e disponibiliza o reajuste, que nesse ano foi 6 ponto alguma coisa. Agora, os planos coletivos das operadoras já têm mais interesse, né? Porque esses elas negociam diretamente com a pessoa jurídica. Então, a gente tem os coletivos por adesão, que são aqueles que a pessoa precisa ser vinculada a algum sindicato ou entidade de classe. E aí, essas entidades, associações, dão as possibilidades para essas pessoas vinculadas adquirirem plano de saúde. E o coletivo empresarial é o que mais tem no nosso país, que é todo mundo que tem aí vínculo empregatício. A maioria das empresas hoje oferece isso como um benefício e as pessoas optam por fazer, né, a aquisição do benefício de saúde vinculados às empresas. Então são essas três modalidades
E lembrando que elas podem, né, vender segmentações, como eu já disse para vocês. Então, quem tem o plano ambulatorial, gente, só vai ter acesso a consultas, exames e terapias. Se essa pessoa precisa internar e se o plano dela é ambulatorial, não vai ter direito. Tá? Ela vai ter aí uma, ou vai receber uma conta particular, ou ela vai ter que procurar o Sistema Único de Saúde, ou, né, tentar entender com a operadora se existe possibilidade dela migrar e ampliar o plano dela em um período curto de tempo, caso ela necessite de assistência hospitalar. E as operadoras podem vender, né, o hospitalar com e sem obstetrícia, o referência que inclui tudo, e hoje a gente tem os planos odontológicos que a agência vem mostrando aí que o número de vidas ele vem crescendo, né? Então tem todas essas possibilidades. Só para lembrá-los, né, que do ponto de vista de sustentabilidade, o plano de saúde é igual seguro, né, a que a gente faz automobilístico. Muita gente contribui, alguns vão utilizar. O que que a gente tem de desafio para o futuro? A população está envelhecendo, as pessoas, né, obviamente, idoso tem mais doença crônica, principalmente doença crônica que acaba descobrindo aí é, em uma fase mais avançada, porque não trabalhou, a gente tem um problema, né, no país também em trabalhar prevenção e promoção, então muitas pessoas elas têm uma doença crônica e nem sabem, né, elas acabam descobrindo de fato quando por acaso vão realizar um exame ou quando tem algum sintoma mais grave da doença. Em paralelo a isso, quanto mais utiliza, mais gasto vai gerar para o plano de saúde e, obviamente, que o plano vai querer receber aquilo via reajuste. Faixa etária, né? Então, acabei de contar para vocês da questão da população envelhecendo. E o reajuste, que a gente, né, tem uma dificuldade nos planos coletivos, até em regular aquilo que seria considerado um reajuste adequado ou abusivo. Por isso que as empresas acabam contratando essas corretoras e administradoras de benefício, do tipo Qualicorp e por aí vai, para fazer toda essa gestão e ajudar nessa análise junto às empresas que querem oferecer o plano de saúde para os seus colaboradores, tá? Então, isso é extremamente importante de lembrar porque isso daqui é pilar do plano de saúde. Com a população envelhecendo, isso vai dar uma desequilibrada, porque pessoas jovens acabam pagando mensalidade e utilizando com menor frequência, né? Então, elas sustentam, né, esse mutualismo. A gente precisa olhar para esse cenário e pensar em estratégias. Existe alguns dados que a ANS divulga, e deixei aqui o link para vocês. Esse daqui se chama Sala Situação. Eles sempre atualizam e ele tem, na verdade, vários campos para vocês explorarem. Mas aqui o que tem de interessante, né? Ele está mostrando para a gente que atualmente nós temos 667 operadoras de saúde, e gravem esse número porque ele é importante quando a gente for analisar quais operadoras detêm maior número de vidas. E aí vocês vão se surpreender porque eu estou dizendo que no top 10 de operadoras elas chegam a quase 40%. Então, para vocês verem, né, a fatia de mercado que elas ocupam. Planos ativos aí mais de 23 mil. Taxa de cobertura, como eu disse, em torno de 26% da população com plano de saúde. E no total, estou falando de 53,2 milhões de pessoas. Quando a gente olha para o tipo de plano, olha aqui o empresarial, que é aquele que as pessoas têm porque elas têm um vínculo empregatício. 38 milhões, né? Quase 38,9. Depois a gente vai ter o individual familiar com 8,5 e o coletivo por adesão 5,8 e aqueles que por algum motivo, né, dificuldade de obter dados, a ANS coloca como não identificado. Aqui são algumas demandas de consumidor, né? Então, quando a pessoa reclama para a ANS, o que que ela está buscando? Muitas vezes informação, mas olha aqui, maior parte das vezes reclamação relacionada à cobertura, né? Então a pessoa reclama e fala, olha, o plano negou, eu tenho direito à cobertura, então gostaria da ajuda de vocês. E aí a agência faz esse intermédio para identificar se a pessoa não está em carência, né, ou se a pessoa tem algum outro problema, talvez administrativo, que impeça o plano de fornecer essa cobertura. Aqui que eu falei para vocês, ó, do número de operadoras. Na verdade, é que eu selecionei o top 7 em destaque. Sete operadoras, elas estão ocupando aqui 37% em relação ao número de beneficiários. A primeira, muitos de vocês já devem saber, que é a Apvida, né? Então, a Apvida é hoje a operadora que, quando a gente entra nesse sala situação da ANS,
para verificar, aqui na verdade, né, o ANS Tabnet, que é um outro painel, vocês vão verificar que a Apvida é a operadora que hoje detém no nosso país maior número de vidas ativas. Depois vem Bradesco Saúde, Notre Dame, Amil, Sul América e as Unimedes. As Unimedes, né, é a maior cooperativa, né, de saúde do nosso país, só que elas são Unimedes, tem Central Nacional Unimed, né, Seguros Unimed, e as Unimedes que carregam os nomes das cidades. Então, obviamente, que se a gente for somando todas as Unimedes, vai dar um número muito maior. Mas aqui a Unimed Nacional e a Belo Horizonte são as que se destacam em números de vida. E a Abrange publicou recentemente aí nos seus canais oficiais, mostrando para gente o número desses 53 milhões de pessoas que têm plano de saúde por região do nosso país. E olhem a discrepância, né? Eu estou mostrando que na região sudeste eu tenho 31 milhões, ou seja, né, mais da metade dos beneficiários. E aí depois, né, eu tenho aí região sul e nordeste, centro-oeste e norte. Então observem essa discrepância na distribuição no número de vidas, e isso traz algumas informações importantes para a gente, até pensando em rol da ANS, onde que a maioria dos grandes serviços e dos grandes centros de saúde estão localizados, né? Traz informações importantes para a gente pensar. E tudo isso é levado em conta, né, na hora de incorporar uma tecnologia pensando em saúde suplementar. E no SUS leva-se muito em conta teto orçamentário, né, que é o quanto com todo esse financiamento que eu vou contar para vocês na aula de hoje, o quanto que a gente consegue, né, com a verba do Fundo Nacional de Saúde, de fato aplicar para disponibilizar alguma coisa para a população em um cenário que já é caótico, em algumas localizações. Só para vocês conhecerem índices que são importantes, que vocês consultem e disseminem essas informações, porque muita gente não sabe que todas as operadoras hoje elas são avaliadas pela ANS em quatro dimensões nesse índice que se chama Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, que tem essa sigla IDSS. Operadoras que pontuam muito bem fazem questão de não somente divulgar isso no seu site, o que a ANS já torna obrigatório, mas de verdade eu já entrei em sites de diversas operadoras e muitas vezes fica extremamente escondido, né, para não mostrar esse dado, mas aquelas que pontuam bem, elas colocam até na propaganda de rádio. Eu estou hoje em Ribeirão Preto, minha cidade natal, e eu, por coincidência, liguei o rádio e escutei, né, a operadora falando exatamente desse índice, porque eu estou falando de uma operadora que está com um índice muito próximo de 1. Esse índice, quanto mais próximo de 1, a variação é 0 a 1, melhor. Então, as operadoras que pontuam como 1, quer dizer que elas tiveram uma excelente avaliação. Como que a ANS obtém esses dados? São os dados obrigatórios que as operadoras já têm que compartilhar com a ANS, né? Então, as operadoras têm que enviar número de beneficiários, conforme ela vai tendo ali algum beneficiário que não faz mais parte, algum ali que adquiriu o plano, bem como as informações de faturamento, enfim. Esse índice ele tem quatro dimensões: qualidade de atenção à saúde, garantia de acesso, que tem tudo a ver com rede credenciada, suficiência de rede, sustentabilidade no mercado, que aí são bem aqueles dados financeiros da operadora, gestão e regulação. Eles têm pesos diferentes, todos têm 30%, exceto a gestão e regulação. E aí esse índice ele é divulgado, né, pela ANS, está disponível lá, então qualquer um de vocês nesse link que eu deixei aqui na página inferior conseguem acessar e visualizar aí o porte da operadora e qual a nota que ela obteve no IDSS, tá? Então isso é extremamente importante porque é a propaganda da operadora. E nessas quatro dimensões tem mais de 33 indicadores, tá? Então eles compõem diversos indicadores que a ANS vai avaliando. Uma aluna em uma aula me perguntou: Marcelo, você acha que tem chance de algum operador conseguir fraudar esses dados? Eu falei: olha, isso tudo é passível de auditoria e são dados, né, que podem ser comprovados aí que, em teoria, não deveria existir nenhum tipo de manipulação. Então, acredito eu que é muito difícil que alguma operadora consiga, né, manipular esses dados porque ela fica muito suscetível aí, né, à auditoria da própria agência no sentido de, né, ter ali alguma inconsistência que prejudique ela no mercado, né? A gente sabe o tanto que as informações são divulgadas rapidamente, então acredito eu que isso seja quase impossível, tá? De fato, o que a gente tem que fazer é disseminar
esse indicador como algo que demonstra uma avaliação de qualidade das operadoras, né? E os indicadores eles mensuram várias coisas, né? Então hoje a gente tem indicador específico, por exemplo, para mensurar a garantia de acesso, pensando em suficiência de rede, né? Que é eu tenho uma rede credenciada, seja própria ou uma rede credenciada, né, que não é própria da operadora. Mas tem que avaliar o tempo de espera. Então, quantos de nós, com planos de saúde ou algum conhecido, já ligaram, né, para tentar uma consulta eletiva e aí tiveram a informação do prestador que só daqui 2 meses? Então, a operadora ela tem corresponsabilidade também com o beneficiário de garantir que os prestadores credenciados vão atender dentro do prazo regulatório. Né? Então, esse trabalho também é dela, né? Ela tem que garantir que essa rede é suficiente, não só bonito lá no mapa mostrando, eu tenho X prestadores. Não, né? Prazo de atendimento, que a pessoa seja bem atendida e que ela não desenvolva aí uma infecção decorrente de uma prática, que ela não reinterne por uma falha do prestador de serviço credenciado à operadora, né? Que ela não tenha nenhum problema no consultório daquele profissional que é credenciado e que ela foi confiando e teve algum problema. Então, tudo isso a operadora tem corresponsabilidade, e é claro que o serviço também em qualquer evento. Da mesma forma, existe também uma qualificação dos prestadores de serviço. A diferença é que o Qualis para as operadoras ele é obrigatório, então elas sempre são avaliadas. Para os prestadores de serviço, não. Isso daqui é um programa, né, de qualificação que ele é voluntário. O Einstein e outras grandes instituições hospitalares participam. São algumas dimensões também para pontuar, inclusive levam em consideração se eu estou falando de uma instituição acreditada, que já mostra, né, que eu tenho alguma acreditação, então, né, eu tenho avaliações de indicadores que me levaram a acreditar essa instituição. Outros indicadores de segurança do paciente, notificações da Anvisa, né, então se aquele serviço faz notificações. Outras certificações, o monitoramento contínuo da qualidade e projetos que trabalhem com indução da qualidade. Então, o ideal era que todos os serviços de saúde também divulgassem nos seus canais de comunicação, nos seus sites oficiais, esses indicadores. Assim como a gente tem hotéis aí que divulgam lá quantas estrelas, nós deveríamos ter todos os hospitais divulgando esses indicadores, né? Imaginem vocês acessar o site de um hospital e identificarem um alto índice de infecções. Provavelmente, quem tem, né, um pouco de conhecimento na área não iria procurar aquele serviço. Então, é nesse sentido de ter essa propaganda, tá? Então, para hospitais, a gente tem esse indicador chamado Qualis, que é específico para prestadores de serviço à saúde e a adesão dele é voluntária, não é obrigatória. Modalidades de operadora. Então, eu já contei para vocês os tipos de plano. Nós temos diversas modalidades, né, de acordo aí com com a legislação e o tipo e a criação dessa operadora, ela vai se enquadrar em alguma dessas modalidades. A primeira que eu trago aqui, que na verdade ela sempre aparece nas buscas que vocês fazem quando digita no Google né, no chat GPT, modalidade de operadora. Muito provavelmente vai aparecer administradora de benefícios, só que ela não é uma operadora. Na verdade, ela atua aí como intermediária porque ela faz exatamente aquela consultoria, aquele apoio na administração do plano para as empresas, tá? Então ela ajuda a pessoa jurídica a encontrar a melhor operadora e negociar reajuste. Funcionam algumas também como ajuda na gestão de saúde dos colaboradores da empresa. Então, essas administradoras é a Qualicorp, Alcare, Medcorp, EasyPlan. Dependendo da localidade que vocês estão hoje, tem várias administradoras aí que são mais conhecidas nos locais em que vocês atuam, tá? Mas elas não são operadoras, porque a atividade delas é exatamente ajudar essas empresas a encontrar o melhor plano. Aí vocês devem pensar, nossa, mas a empresa, por que que a empresa gasta dinheiro com isso? Vocês imaginem o tanto de informações que a gente tem sobre plano de saúde. Dependendo da área da empresa, se ela não tem ali uma estrutura com profissionais que possuem esse conhecimento específico, e se é uma empresa grande com várias sedes, é difícil ela entender qual que seria uma negociação vantajosa, qual plano de saúde atende à necessidade dos colaboradores. Na hora do reajuste, ela tem que entender e ter, no mínimo, algum conhecimento para entender se aquele reajuste é devido, está numa faixa aceitável ou não. E as operadoras também, em contrapartida, avaliam diversas condições aí
para propor até o valor do plano de saúde, né? Então, tem empresas com elevado risco ocupacional. A pessoa trabalha numa fábrica, tem risco de ter acidente, ou não, né? A pessoa trabalha sentada numa cadeira, é área administrativa. Então, tudo isso faz com que as operadoras precifiquem esses produtos levando essas condições de risco em consideração, e em contrapartida, essa administradora de benefícios ajuda a empresa negociando, né? Então ela fala, olha, vamos tentar baixar o preço aqui, né? Porque durante um ano de contrato essa empresa teve pouca utilização. Então é nesse sentido que a gente tem a presença dessas administradoras de benefício. A autogestão, né, é bem característico porque ela não vai ofertar jamais, ela não pode, na verdade, ofertar o plano de saúde para o público em geral. Por quê? Precisa ter algum vínculo com essa patrocinadora ou com essa entidade, e aí eu trago como exemplo a Cassi, né? Então é específico ali para funcionários do Banco do Brasil, né? E aí tem as regrinhas lá, aposentado, se tem dependente ou não. Cabesp, Geap, Saúde, Petrobras. Então, esses planos, a gente não consegue, né, fazer a aquisição se não tiver esse vínculo. Então, por isso que a autogestão é um pouco mais fácil da gente diferenciar das demais modalidades. Cooperativa médica. Aí é óbvio que é a mais marcante, o que mais aparece no nosso país, é as Unimedes, né? Então, elas têm uma legislação específica do cooperativismo, tem toda a questão de cotas, né? Então tem um número pré-determinado e aí a gente tem, né, a Unimed ocupando uma parcela importante do número de vidas no nosso país. Filantropia são sempre aquelas que carregam o nome de planos de saúde que geralmente aparecem em Santa Casa ou Hospital de Caridade aqui. Trouxe como exemplo o Hospital São Vicente. Elas têm que cumprir os requisitos aí para ser considerada instituições filantrópicas, com documentação e tudo, e geralmente esses planos, eles têm uma característica de atenderem mais localmente, né? Então, a rede credenciada deles, né, que muitas vezes conta com serviços próprios também, tem uma região geográfica mais delimitada. Né? E aí acabam, né, ofertando planos com um valor mais acessível, é bem característico dessa modalidade de operador. Seguradoras. Principal característica das seguradoras de saúde é que elas não têm rede própria. Então, elas sempre vão contar com rede credenciada. E um equívoco grande que as pessoas cometem é de achar que a seguradora, somente ela pode trabalhar com reembolso para os seus beneficiários. Na verdade, né, as demais modalidades também podem trabalhar com reembolso, desde que isso esteja previsto em contrato. E o grande erro da população é achar que no reembolso é exatamente aquilo que elas gastaram é o que elas vão receber, quando na verdade as operadoras têm uma tabela com valores ali, né, previamente que devem constar de fácil acesso para o beneficiário, os valores tabelados ali. Então pode ser que a pessoa gaste 400 numa consulta particular e que na tabela do plano seja 250. Tá? E aí, infelizmente, ela não vai conseguir receber, né, na totalidade aquele valor devido à tabela. Por isso que as pessoas devem consultar ou pedir uma prévia de reembolso, que é outra opção que tem. Mas o que que a gente tem de seguradoras, né, mais conhecidas? Sul-American, Allianz, Porto Seguro, Seguros Unimed e Bradesco Seguros Saúde, tá? Só para trazer esses exemplos das operadoras. Fala que é só pagar o cara que o cara te manda embora. Me- Alguém quer Vai falar passando alguma numa coisa? Acho que junta, tem um né? áudio aberto da Silvia. Acho que não. Bom, medicina de grupo. Todas as operadoras que não se enquadram, né, nesses critérios, e aí a gente tem a Apvida, Prevent Senior, Notre Dame Intermédica, Amil ou Mint. Geralmente elas sempre possuem aí atendimento em rede própria e rede contratada, né, e elas podem comercializar para pessoa física ou jurídica sem nenhum problema. Como que vocês consultam novas operadoras que vão aparecendo, né? Então, de repente, surgiu uma operadora nova na localização na cidade de vocês ou alguma maior. Como que eu consulto? Deixei aqui para vocês, né, esses dados do- dos indicadores da ANS, onde eles possibilitam e eles atualizam isso com certa frequência, mostrando quais operadoras correspondem a quais modalidades, tá? Então, se por curiosidade vocês quiserem saber, é possível procurar aqui no ANS Tabnet. Eles sempre atualizam e
por vezes eu também tenho curiosidade, não sei em qual modalidade aquela operadora que está aparecendo no mercado aí, principalmente essas mais tecnológicas, né? A qual modalidade elas pertencem. Aí a ANS, como a operadora tem que se cadastrar, né, e ter toda a documentação, a gente consegue acessar a modalidade, inclusive identificar quantas vidas essa operadora tem até o momento em que a ANS atualizou o painel. Se a gente for pensar em receita, cooperativas médicas, aí estão em primeiro lugar, seguidas de medicina de grupo, seguradoras, autogestão, filantropia. Depois tem a odontologia, a administradora de benefícios e cooperativa odontológica. Agora, se eu estiver falando de número de beneficiários, a medicina de grupo, que é onde está exatamente a Apvida, ela está em primeiro lugar, seguida das cooperativas, seguradoras, autogestão e filantropia. Pode ser que isso varie, até porque a gente tem alguns números um pouco próximos, né, nessas faixas, principalmente em quem está em primeiro e segundo. Então é interessante acompanhar, porque tem algumas movimentações de mercado, que são aquelas notícias que bombam aí no LinkedIn e nos jornais, que fazem esses números, né, refletem nisso e pode ser que tenha alguma oscilação e a gente tem que interpretar esses dados, levando em consideração aquilo que a gente trabalha no dia a dia. E eu também trago isso quando eu for falar de incorporações tecnológicas recentes, e aí a gente já sabe que teve algumas notícias aí sobre cirurgia robótica, né? Que vamos ter que pensar em como que esse sistema todo vai se configurar para atender a isso, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Em relação a números, pessoal, é importante também que vocês avaliem nos serviços em que vocês atuam ou que vão atuar como auditores, o que que a gente tem hoje de representatividade quando eu penso em procedimento cirúrgico, eu estou falando de exame, é atendimento ambulatorial, terapias ou consultas. Então, aqui na ANS, eles divulgam um mapa assistencial que eles acabaram, inclusive, demorando para atualizar, e os dados de 2024, inclusive, nessa semana, o site fica só carregando, então eu trouxe aqui para vocês até 2023. Mas eles atualizaram o ano de 2024 agora em outubro. E aí, o que que a gente vê na hora de analisar número de eventos, né? Então, a ANS pega todos os dados que as operadoras enviam, né? Que os prestadores enviam as contas, as operadoras processam tudo isso, e ela tem um compilado ali dos seus beneficiários de o que que as pessoas utilizaram mais, né? Fizeram muito exame, fizeram muitas cirurgias. Em volumetria, a gente tem aí, né, a maior parte exames. Tá? Então tá aqui a sigla conforme a cor. E é óbvio que exame ele toma uma parcela importante se eu for contar linha a linha de evento. Eu não estou falando de valor, de receita. Depois, a gente tem aí as consultas. Muito próximo aqui, né? A gente tem procedimentos odontológicos e atendimentos ambulatoriais, terapias e internação. Então, apesar de eu ter uma baixa volumetria de internação, ao considerar todos os eventos possíveis, olhando para essas segmentações, a hora que eu mudo o cenário e penso em dinheiro, que é o quanto que isso daqui está me gerando, né, de gasto e gerando ali de receita para o serviço, internações, obviamente, são mais caras, né? Então, a gente sabe o quão caro é manter um paciente ali no hospital, principalmente em leitos de alta complexidade, quando eu estou pensando em uma UTI. Então, a hora que eu jogo esse cenário pensando em milhões gastos, aí ele muda, né? E a internação ela ocupa o primeiro lugar no ranking. Depois a gente tem os exames, né? Então, os exames eles têm destaque na volumetria e no valor. Até porque a gente sabe que tem exames que tem um custo muito elevado, né? Principalmente esses exames que têm diretriz de utilização, né? Esses exames genéticos aí que foram sendo incorporados no rol, então alguns deles agregam valores importantes. E depois a gente tem as demais categorias, mas é importante só para a gente ter uma noção, né, de toda essa receita, o que que gera para os serviços e o que que as operadoras estão olhando. E é importante que quem for trabalhar, né, como auditor de operadora, também analise aquilo que parece que é irrelevante. Então, teve um dos médicos em uma turma também que me falou que ele tem um trabalho específico analisando exatamente os exames, que olhando aqui você fala, ah, poxa, tá, tu tem uma volumetria, mas tem muita coisa para olhar, vou acreditar ali que precisa, né? E ele identificou exames repetidos, redundantes, e às vezes é difícil, né, ter quantidade de recurso humano para olhar isso no detalhe, mas ele me contou de um paciente que tinha o mesmo exame que era do período da tarde, de manhã outro médico já tinha solicitado, então duplicidade.
E são coisas que parecem, né, valores muito pequenos, mas que somados no todo, muitas vezes geram ali para a operadora um custo que ela realmente tem pertinência em questionar. Tá? Então, é importante que a operadora faça a gestão do recurso e que o hospital faça a gestão de pertinência, né? Então, realmente, apesar da gente saber que as instituições elas têm por objetivo lucro e gerar ali sua receita, nesse mercado a gente tem que trabalhar com pertinência, porque senão, né, vai sobrar para alguém, né? Ou no reajuste para o beneficiário ou para a empresa, ou alguém vai receber essa conta. Olhando um pouquinho para exames, que chamou a atenção ali em dois cenários, volumetria e valor, o que a gente observa na hora de pensar em modalidade de operadora é que, basicamente, todas as modalidades aqui, né, nos últimos anos, elas têm destaque, aqui eu deixei destacado 2023, em número, tá? Então vai aparecer em todas as modalidades e exame por beneficiário aparece aqui no individual familiar ou no coletivo empresarial. Então isso é importante só para a gente ter informações e dados relacionados a se tem alguma modalidade em que a gente percebe, né, maior número e aí isso pode trazer algumas características da própria modalidade de operadora. E terapias por beneficiário, né? Então aqui já está um pouco mais distribuído, mas em 2023 e 2019 a gente vê que a autogestão, por exemplo, ela tem um destaque em relação às demais modalidades. Assim como o plano coletivo por adesão, para quando eu estou pensando em tratamentos, né, de terapia, que podem ter aí quimioterapia, né, hemodiálise e as sessões contínuas. E em 2023 também eu destaco aqui o aumento que teve com quimioterapia sistêmica. Então a gente sabe que hoje, quando olhamos o rol da ANS, né, nos últimos 2 anos, muitas incorporações foram relacionadas à área de oncologia, né? Então, ampliando essa cobertura, tamanhas tecnologias, procedimentos e novas drogas disponíveis, com estudos científicos, né, que trazem muita segurança e pertinência em relação a, né, a essas novas tecnologias. Então, realmente teve uma ampliação. Eu acho que esse cenário tem tudo a ver com esse aumento, além da, né, claro, prevalência e incidência dessas doenças na população. Só um pouco de números também, aqui já tem dados mais recentes, até do primeiro trimestre de 2025. Então, a distribuição da produção assistencial, e aqui, de fato, a gente começa a olhar de novo para números, mostrando que isso é um cenário contínuo, né? Então, os exames, eles sempre ocupam uma parcela importante, e isso me traz como auditora a necessidade de avaliar realmente a pertinência de exames. A maioria das operadoras, né, para os exames de baixa complexidade, colocam isso daqui em um cenário que eles chamam de liberação automática ou em um cenário de pré-autorização, que é basicamente o prestador de serviço só jogar lá no portal e isso tudo já é meio que autorizado automaticamente. Outras operadoras podem colocar nos seus contratos e nos seus modelos de trabalho que precisa de alguma análise técnica para alguns exames, mesmo que de baixa complexidade. Tá? E aí isso tudo entra em acordo contratual. Mas na prática, dificilmente as operadoras vão colocar isso daqui num sistema de auditoria que realmente um profissional avalie, porque é considerado, né, o volume é muito grande, o custo individual é pequeno. É claro que quando soma, isso representa uma parcela grande. Mas o que eu vejo hoje é isso. E aí fica restrito realmente à figura do auditor para aquilo que é considerado alta complexidade, procedimento cirúrgico e as terapias aí que exigem, né, a análise e até entendendo se estão dentro da diretriz de utilização. Turma, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Ok, então vou continuando. A hora que a gente avalia despesa, né, de fato, olha que interessante aqui, chama um pouco de atenção. Internação, ela sempre apresenta aqui um valor maior. Mas aqui, né, em 2024, esses valores eles se aproximaram ali pensando em consultas médicas e serviços de auxiliar diagnóstico e terapia. Em 2025, é claro que o dado está parcial, então muito provavelmente isso daqui vai se alterar, mas também chama atenção. Então, para quem trabalha em operadora, tem que olhar para esses dados, olhar para beneficiário e tentar entender o que está acontecendo. Pessoas que ficam perdidas naquela jornada do paciente tendem a gastar mais.
principalmente por conta da liberdade que a saúde suplementar traz, no sentido de que as pessoas, em alguns planos, elas podem ter uma gama de serviços e prestadores muito grandes. Então a pessoa vai trocando, né? Ai, não gostei daquele. Ai, fui no pronto-socorro, não pedi o exame. Porque também a população não tem consciência, né, do que é um bom atendimento no sentido de saúde integral, né? Ela pensa que se não pedir o médico ali do plantonista não pedir um exame de imagem para ela não foi bem atendida, né? Então tem muitas questões culturais também. E aqui é só uma tabelinha consolidando esses dados, tá, para a gente analisar, mas me chamou bastante atenção aqui essa aproximação dessas linhas, quando, né, a gente deveria ter um destaque para a internação, que de fato é o que acaba gerando maior sinistro, né, mais valores de utilização. Como que as operadoras têm tentado conter esses custos? Algumas fazem isso muito bem e outras pecam porque elas acabam cometendo os mesmos erros de quando não trabalham nesse processo verticalizado. E nos últimos 3 anos tem tido uma tendência ao que a gente chama de verticalização dos planos de saúde, que é basicamente a operadora trabalhar com rede própria. Lembrando que seguradora não tem rede própria, as demais podem ter rede própria e podem complementar contratando serviços. Então é muito comum a gente ver serviço ali que leva o nome da operadora. Por que que elas fazem isso? Redução de custos. Então ela entende que se ela tem uma rede própria e consegue atender, ela consegue controlar ali o material que está comprando, a marca, tabelar preço, talvez fazer melhores negociações comprando, né, em grande quantidade. O que que não pode acontecer e que aí a gente, né, de fato, tem uma atuação importante em orientar, não só enquanto prestadores, como operador. Se a operadora ela oferece rede própria e oferece rede credenciada, ela não pode bloquear o beneficiário de utilizar a rede credenciada que é não própria. O que ela pode fazer é, claro, trazer para ele as vantagens de utilizar, né, a rede própria, desde que isso não interfira em nada em prazo regulatório, né. Ela tem que seguir todas as regras, assim como ela trabalharia com os prestadores de serviço à saúde. Ó, o Lucas colocou aqui, ó. A Seguros Unimed pode utilizar a rede credenciada de outras Unimeds. As Unimedes, né, elas têm realmente aquele processo de intercâmbio, né? Então elas acabam utilizando os prestadores e fazendo aquele processo onde elas tem até uma questão de número de carteirinha que eu lembro, né? Que é 008 é local e zero quando não tem o 008, eles chamam de Unimed Intercâmbio. E aí eles fazem esse processo onde a Unimed de origem cobra da Unimed, da onde a pessoa de fato tem. Então, realmente, nas seguros a gente tem esse cenário, Lucas, bem lembrado, né? E aí, dentro do cooperativismo, a gente tem também as regras, né, relacionadas aí, né, às especificidades e aos limites. Aproveitando que você falou de Unimed, teve um aluno que ele também me trouxe um apontamento bem interessante em outra aula, que ele falou, Marcelo, eu trabalho, né, dentro do sistema Unimed, e aí fica muito confuso para mim, porque no próprio hospital da Unimed tem a auditoria do hospital, mas aí eu fiquei confuso, porque como é que, para que que eu tenho enfermeiro e médico auditor ele no hospital, sendo que, né, é da própria operadora? E o que eu expliquei para ele é, o mecanismo regulatório é o mesmo, então, né, vai ter toda a parte de solicitar autorização, de análise ali dos códigos. Por quê? Se a operadora isentar, porque é rede própria, ela pode cair no mesmo problema que ela vai ter com aquele prestador que dá dor de cabeça para ela, de autorizar ali vários códigos que estão inclusos os principais, e aí com isso ela vai ter que pagar, né, honorários em duplicidade, despender um valor maior para, né, os profissionais. O hospital, gente, o hospital vocês sabem como é, né? A gente, se não colocar ali algumas barreiras, o pessoal vai utilizando aquilo de forma demasiada. Então tem que ter a auditoria interna do serviço exatamente para controlar esses custos e para fazer esse trabalho de entender o que precisa ou não ser utilizado, porque senão, mais uma vez, se a operadora acreditar que é minha rede própria, eu vou pagar a conta ali sem olhar, ela vai com certeza estar pagando por aquilo que não é devido, tá? Então, uma coisa é operador, outra coisa é serviço hospitalar, mesmo que seja rede própria, todo o processo regulatório precisa existir. Tá? Então, isso não isenta a operadora e o prestador de terem as suas auditorias para garantir a conformidade dos processos.
O objetivo principal das operadoras é alcançar isso daqui, satisfação dos beneficiários, principalmente porque 2024 e 2025 foram anos em que a ANS publicou lá as NIPs, né, a notificação de intermediação preliminar, que isso se traduz em reclamação. E aí as operadoras têm que fazer o dever de casa, entender se a reclamação está realmente relacionada a ela, está relacionada à rede prestadora. Então eles tentam, com a rede verticalizada, ter maior controle de tudo isso para resolver de forma mais rápida e eficiente, diminuir os custos, né, pensando nesse lado financeiro, e otimizar os recursos da operadora, minimizando aí os conflitos. Redução das opções de escolha do paciente. Quer falar, Carolina? Carolina, acho que levantou a mão. Não? Bom, qualquer coisa você me interrompe. Dos problemas que os beneficiários trazem para a gente é que quando eles vão contratar um plano e eles identificam que aquela operadora tem uma grande rede própria, eles se sentem limitados nas opções de escolha. Então ele fala: Nossa, aqui na região tem muitos hospitais que eu já gosto, que eu estou acostumado, então não estou gostando dessas opções de plano. Isso pode ser algo que limite as operadoras na quantidade de vendas que ela faz. E, obviamente, que se a operadora, né, descredencia algum prestador, tem uma série de regras da ANS, inclusive em disponibilizar a rede equivalente para que as pessoas continuem o tratamento, e isso geralmente traz reclamações. Pense em quem está fazendo quimioterapia, Mas, hemodiálise, aqueles Marcelo, tratamentos contínuos, já te deixo falar. Parar de fazer, né, e ter que procurar outra rede prestadora. Então, realmente aumenta o número de reclamações. É mais fácil para quem está contratando o plano naquele momento, porque do que a pessoa que já tem o plano e aí tem que enfrentar essas mudanças. Pode falar. desculpa, eu levantei a mãozinha, mas deu um bloqueio aqui na internet, Imagina, eu não consegui desativar o microfone. sem problema. Eu sou de Juiz de Fora. Aqui, quando o hospital da Unimed, a Unimed aqui é muito forte, e quando eles construíram, né, o próprio hospital, passado, assim, alguns meses, eles começaram com uma política, a seguinte política: o cooperado que fosse, por exemplo, operar, fazer algum procedimento médico e levasse o procedimento para o hospital da Unimed, ganharia um benefício, se não me engano, acho que era de 15 ou 20% de um acréscimo no honorário médico. É, aquele que levasse para a rede credenciada ganharia ali o valor da tabela, né, já praticada. Mais Isso 20, tá? quem levasse para a rede credenciada levaria o procedimento ganharia o valor da tabela, e se levasse para a Unimed, Perfeito, mais entendi. 20. Isso é legal, porque logo após essa implementação, a rede credenciada começou a fazer uma pressão muito forte e acho que não durou nem 2 meses, eles voltaram atrás. Tá. Hoje, a gente tem várias lacunas regulatórias, Carolina, e aí acaba tendo uma liberdade grande para negociar tabela entre operador e prestador. Isso pode acontecer em cidades pequenas, acontece muito quando um serviço hospitalar fica sabendo que a operadora paga bem mais para o vizinho do lado, que, né, eles têm ali as mesmas especialidades e atendimentos. Então, constando em contrato como tabela de remuneração, eu não vejo problema, mas tem que ter um instrumento contratual informando que naquele prestador, mesmo que seja rede própria, a tabela de honorários pode ser lá CBHPM mais X%. Não vejo problema com isso. O que vai acontecer é que realmente, quando a notícia vaza, e ela vaza porque a gente sabe que os profissionais não operam num lugar só, né? Eles atendem em diversos serviços. E aí a conversa acaba se espalhando, e o que pode acontecer é ter um hospital ameaçando descredenciar no próximo ano de aniversário de contrato, falando, não, poxa, porque você paga 20% a mais lá, e aí você está tirando os profissionais daqui, prejudicando, né, a movimentação do meu serviço. Então, quero que você aumente também para trazer os médicos para cá, senão nada feito. A gente descredencia. Isso pode acontecer e provavelmente foi esse cenário que vocês enfrentaram aí. Mas constando o instrumento contratual, não vejo problema, porque a negociação ela é livre, tá? Valor de tabela para material, medicamento, honorário, inclusive se é o hospital que cobra honorário para o médico, se é o médico que fatura para a operadora, tá? Então, nesse contexto geral, eu não vejo problema. Beleza, obrigada, Marcelo. Imagina.
Aqui exatamente, ó, controle, o que você falou, controle da operadora sobre médicos prestadores, né? Então, dependendo da configuração disso, aí sim pode ser um problema, inclusive com implicações jurídicas, né? Então, a operadora não pode limitar a atuação do médico. Eu vi algumas notícias aí, né, do pessoal, os colegas que trabalham com direito médico mostrando aí que algumas operadoras, né, ameaçando tirar médicos aí, descredenciá-los caso eles prescrevessem algum tipo de terapia, e aí isso não tem nada a ver com verticalização. Isso daqui é uma má prática de mercado e que realmente não deveria acontecer. Tomar cuidado para que o foco na redução de custos, ele não sobreponha a qualidade. Uma coisa é conter custo, olhar ali para compras, e outra coisa é fazer o mínimo do mínimo e aí prejudicar o paciente ou a qualidade do serviço. E o risco de comprometer o padrão regulatório se eu começo a tirar a etapa com esse sonho de que é rede própria ou estou na cooperativa, um médico cooperado, é tranquilo a gente fazer, né, deixar ele seguir. E isso com certeza vai afetar e aí, muito provavelmente, no famoso pós-cirúrgico ou na auditoria lá retrospectiva, você vai ter um médico assistente reclamando porque teve os honorários, né, com glosa aplicada só nessa fase e não na hora que ele pediu a autorização, que é a grande queixa hoje dos nossos médicos, né? Ele fala, poxa, a operadora autorizou os 10 códigos que eu pedi, aí na auditoria retrospectiva, eu estava achando que ia receber tudo, o médico auditor vem aqui e tira metade. Por que que já não tirou isso na hora que eu solicitei o procedimento? E concordo com ele que, de fato, a fase de auditoria prévia existe para isso, né? Então, eu não estou falando de uma troca de código, mas sim quando aquilo que foi solicitado foi feito, e aí a gente está falando de duplicidade ou procedimento incluso no procedimento principal, né? E aí são os problemas que a gente tem no mercado hoje. Regulação e auditoria SUS, né? Então agora eu vou mudar aqui de saúde suplementar para SUS e geralmente, não sei se tem alguém nessa turma que trabalha ou já trabalhou, né, com auditoria no SUS ou que atende aí, né, com prestação de serviços em alguma dessas unidades, mas a gente também tem todo um processo regulatório, tem documentação e eu vou trazer para vocês hoje como que é possível consultar relatórios de auditoria do SUS para que vocês verifiquem as unidades dos municípios de vocês? É muito legal, assim, o formato em que é feito, a publicação do relatório, ela fica disponível para qualquer pessoa, e aí é interessante porque várias melhorias que acabam, né, a gente fica sabendo, agora o serviço começou a atuar de tal forma, são decorrentes de auditorias do SUS. Infelizmente, a cobertura dessa auditoria ainda é muito pequena, né? Gostaria que tivesse muito mais, porque é isso que realmente, né, ela é uma auditoria muito ampla. Então, diferente do que a gente foca na saúde suplementar, onde a gente tem, né, olhando ali mais para procedimento, tem tudo isso também, mas a auditoria do SUS, ela analisa muito a aplicação da verba, se aquilo, né, foi destinado realmente para aquele programa ou para aquela ação de saúde, até a arquitetura das unidades, né? Então, a gente sabe que hoje tem várias legislações sobre como que tem que ser o espaço para realizar algum tipo de terapia ambulatorial, quais são as condições, os equipamentos que tem que estar disponíveis, se está ali registrado no CNES. Então tem várias coisas que são extremamente importantes e que aí no SUS isso é um pouco mais forte, esse caráter fiscalizatório em um âmbito mais geral que envolve estrutura, aplicação de verba e chega assim até a parte técnica, né, de olhar ali para insumo, mas o modelo de faturamento é diferente. E é ele que coloca uma dificuldade para as unidades fazerem a gestão de recursos. Afinal, a maioria de nós aqui, né? A maioria de vocês é da área da saúde, assim como eu, e a gente sabe que nós nos formamos saindo da faculdade com pouquíssimas informações de gestão de recursos e insumos no geral, ao ponto de unidades de saúde chegar ali na última semana do mês, faltando, né, esperando chegar no dia, primeiro dia útil ali, ou seja, o acordo que tem para fazer a licitação, falta coisa básica. Estou falando de seringa, estou falando de agulha, estou falando de luva. Exatamente porque o pessoal vai utilizando ali de forma demasiada, ou porque alguém fez uma conta errada, uma conta da demanda que está atendendo, que aumentou, e aí a gente tem que entender, e tudo isso não é simples, não é fácil, e pouca gente sabe fazer. Ah, legal. A Ananda colocou aqui que trabalha com a auditoria do SUS, bacana. E o Lucas colocou que gostaria muito de trabalhar na regulação do SUS. É bem legal, né? Tem bastante protocolo, e aí eu acho que o que tem de legal na auditoria do SUS e na própria regulação é que realmente os protocolos, né, eles são
eles trazem ali um direcionamento importante e não tem tanto viés de interpretação igual a gente tem na saúde suplementar em algumas situações, tá? É claro que sempre vai ter algum desvio ali na qualidade, mas é um processo que alguns municípios conseguem fazer de forma bem, assim, legal, bem assertiva. Vocês vão entender aqui, né, que a descentralização do SUS faz com que tenha-se muita liberdade a nível municipal e aí vai ter local que vai deslanchar de qualidade e outros que vão deslanchar para baixo, né? Que o negócio vai ser péssimo e um caos na saúde. Mas vamos lá, não vou me delongar aqui, já vamos entender um pouco esse processo. O SUS, a gente tem toda aquela coisa de princípios organizacionais e doutrinários, né? E várias regras e políticas, então, apesar de ter muita legislação, opinião minha, tá? E agora abrindo aspas, acho que fica muita sobreposição de documentos e aí as pessoas têm dificuldade de entender o que está vigente ou não, e isso leva, né, a uma confusão generalizada. Mas tem, né? Acho que algo que o SUS que a gente não pode criticar é que tem documentação informando como que deve seguir o fluxo. Do ponto de vista de regulação, existe uma política nacional de regulação vigente que preconiza aí, né, tudo que o SUS, né, nas suas esferas, ele precisa fazer e definindo aí tudo que ele tem de objetivo, pensando nos princípios. Então, ele tem que fazer contratualização de serviços quando ele tem uma insuficiência de rede que está prevista na política, e aí ele vai contratar serviços do setor privado, e tem algumas regras para ele fazer isso. Ele tem que avaliar a tecnologia para incorporar, ele tem que fazer uma análise econômica, ele tem que regular o acesso, ou seja, né, se eu estou falando de uma pessoa vítima de um politrauma, eu tenho que ter um acesso regulado, né? Qual unidade é referência mais próxima, pensando na condição de saúde, para receber? Quem que vai regular isso, né? Quem que vai ser o regulador? E se eu não tenho serviço na cidade de origem? Qual que é o acordo que eu tenho que ter interestadual? Desenvolvimento de recursos humanos, controle e avaliação dos serviços, pensando em auditoria e vigilância, e o desenvolvimento científico e tecnológico, e para cada um desses, a gente vai ter a aplicação de verba, que pode ser fixa, variável, né? E aí eu vou contar um pouquinho disso para vocês. A política regulamentada, né? Ela é desde 1º de agosto de 2008. A política ela se organiza em três dimensões, e aqui parece um pouco teórico, mas para quem trabalha com isso na prática, né, acaba deixando esse conceito mais teórico de lado no dia a dia de trabalho vivem o que cada uma dessas três dimensões trazem aqui. Tem uma regulação em uma dimensão que ela se chama regulação de acesso à assistência, que ela é de competência de estados e municípios, está lá na política, que é basicamente para organizar o fluxo de prestação assistencial. Envolve a regulação médica, né? Então, assim como nós temos na saúde suplementar pedido de autorização para fazer uma cirurgia ou um procedimento, no SUS também vai ter um acesso regulado, né? Tem lá a IH, autorização de internação hospitalar, ou autorização de procedimentos ambulatoriais, protocolos e classificação de risco. Uma das dificuldades que a gente tem hoje é superlotação de serviços e precisa ter alguém regulando. Quem que é o primeiro na fila e para quem que vai ser destinada essa vaga? E muitas vezes a pressão, infelizmente, fica aqui quando o problema é estrutural. Então, o médico regulador, a equipe de saúde que regula o acesso ali, né? Que todo complexo regulador ele tem uma estrutura que muda um pouquinho em cada município, pensando na descentralização e nas características desse município. Mas muitas vezes o problema ele é estrutural e fica aqui na figura dos reguladores de tentar aí, né, equilibrar os pratinhos e definir qual paciente que vai ter ou não prioridade segundo esses protocolos e classificação de risco. Papel do gestor municipal é viabilizar todo esse fluxo, inclusive ter ali desenhado quando ele não tem o serviço disponível na região, para onde que essa pessoa vai ser transferida. Eu atuei um tempo no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto e a gente recebia muitos pacientes, né, que vinham aí de outros estados, exatamente por conta desse fluxo regulatório. Não tem o serviço, não tem a especialidade, não tem a tecnologia para realizar o procedimento naquela região. O paciente ele é regulado e aí depois ele é contra-regulado de volta para o seu município, né, depois que ele tem a necessidade de saúde atendida.
Hoje, o que a gente mais tem de configurações são as famosas centrais de regulação. Então, tem central de regulação ambulatorial, que vai cuidar ali só de procedimentos ambulatoriais, terapias e aquelas cirurgias que são feitas em caráter ambulatorial. Tem central de regulação hospitalar, e aí isso varia também conforme a organização local. Então, o SUS, com a questão da descentralização, ele dá toda essa autonomia para que o município faça os seus fluxos, tá? Tem a política, tem regras, mas cada município se organiza no formato que entende que vai atender a população. Central de regulação de urgências, né? Então, quais os pontos estratégicos em que as ambulâncias vão ficar, como que esse paciente vai ser transportado, quem que tem que estar dentro da ambulância. E tem Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, tá? Que aí pode envolver essas transferências aí, principalmente para especialidades em que a gente sabe que tem centro de referência. Aqui trouxe cardiologia, oncologia, neurocirurgia, né? Tratamento aí de epilepsias, traumatortopedia e por aí vai. A regulação do sistema, ela já envolve município, estado e também a nível nacional, é aquela que vai elaborar todas essas diretrizes para fazer a regulação. Então, tem norma, tem decreto, tem planejamento, tem financiamento, né? Então, tem que estar descrito para onde é que aquele recurso vai ser aplicado. Envolve vigilância sanitária e avalia aí também, né, em conjunto, as incorporações tecnológicas, muito no sentido de incorporou algo, qual unidade de saúde vai ter, né? Eu só vou ter isso na média ou na alta complexidade. Em resumo, monitora, controla e avalia. E por último, a regulação da atenção à saúde, que envolve estados, municípios e Distrito Federal. Isso tudo é para garantir que o serviço está sendo prestado conforme a política. Então, aqui envolve contratualização de rede privada, quando tem insuficiência de rede, e organização do fluxo assistencial aí entre, né, os entes federativos. E também monitora, controla e avalia. Então, toda essa teoria na prática, ela se traduz nesses fluxos para atender a população. E temos os complexos reguladores, que aí são esses que envolvem, né, estado, município e região, e eles sempre têm ali, né, o profissional regulador, que é quem vai avaliar as solicitações. Hoje o que a gente tem em regiões que são mais informatizadas é também uma ajuda sistêmica para quando falta algo, o próprio sistema já bloqueia ali o prestador que está solicitando e fala, olha, está faltando aqui o CID, a indicação, enfim, para que esse profissional faça a correção junto à unidade solicitante e aí, realmente, o regulador não perca tempo e apontando ali o que está faltando, né? E sim realizando a análise e, segundo o protocolo, né, e conhecimento técnico, encaminha aquela pessoa, né, para o local onde ela precisa ser atendida. Isso daqui está na página do Ministério, e eu só quis trazer, né, onde eles mostram basicamente um fluxo de atendimento eletivo regulado, mas sem autorização prévia. Então, a pessoa aparece ali numa unidade de saúde que eles classificam como unidade solicitante. O segundo passo, a unidade solicitante pode agendar, né, aquilo que a pessoa precisa, utilizando cotas ou esgotou cota, né? Eu trabalho numa unidade que tem preenchimento de cotas. Aí eu posso ter que encaminhar para a central de regulação. A central de regulação vai avaliar e aí pode ser que ela tenha ali, né, uma reserva técnica, onde só ela tem a liberação para encaixar o paciente, ou realmente que ele fique numa lista de espera. Depois, né, a central de regulação, assim que surgir a vaga, vai disponibilizar o agendamento regulado ou via fila de espera. Quem avisa isso para o paciente é a unidade de origem dele, onde ele foi lá solicitar e teve a necessidade de saúde identificada. Aí ele vai realizar o procedimento. A unidade que executa, né, de alguma forma, seja papel ou sistema, que seria o mais ideal, vai mostrar ali sistemicamente que esse paciente realizou e depois ele volta, né, ele é contra-regulado para a unidade de origem. Então, o fluxo ele existe também, tá? Infelizmente, o que a gente tem hoje é uma fragmentação desse processo que faz com que pessoas fiquem perdidas aqui em algum local ou que realmente a informação não chegue aonde precisa. E mais uma vez, eu falo para vocês que isso varia de município ou de estado, conforme a organização deles. Do ponto de vista de financiamento, a gente tem lei muito bem definida que traz percentuais em que a União, estados e Distrito Federal e municípios têm que aplicar aí das arrecadações, né? Então, a União, 15%, estados e Distrito Federal,
12% e municípios também 15%. Toda essa aplicação e receita também são passíveis de auditoria, tem contas específicas e mesmo assim a gente sabe que existe fraude, né? Então, é um processo que, assim como na saúde suplementar, precisa ser constantemente monitorado. O Fundo Nacional de Saúde, ele é considerado o fundo gestor do SUS, né? Então, todos os recursos do fundo, eles também são transferidos fundo a fundo, né? Para o fundo estadual, municipal, e aí essa verba ela é aplicada. Então, eu só quis trazer aqui as leis que regulamentam isso, toda a questão, né, falando das pactuações, das comissões. Então, tudo isso precisa estar documentado e as ações, elas têm que estar planejadas, né? Geralmente, o município ali, né, ele tem ali né, o seu formato de organização, mas ele tem que ter um planejamento, né, seja para o ano atual e para o ano seguinte, mostrando aí, né, e junto ao secretário municipal de saúde, todos os projetos e o que que ele precisa de aplicação de verba, e isso é levado nessas comissões para discussão e deliberação, né, e depois, obviamente, que o município vai precisar comprovar a aplicação desse fundo. A gente tinha até 2016, pessoal, esse modelo aqui de aplicação de fundos conforme tipo de serviço para a população. Então, o que eles chamam de piso de atenção básica tinha um valor fixo que era transferido e um valor variável para tudo aquilo, né, que aparecia aí como alguma ação, algum programa de saúde. Para média e alta complexidade, o recurso era transferido em um formato separado. E fundo de ações estratégicas para compensação, se eu não me engano, é aqui que fica toda a parte de transplante também. Então, eles faziam blocos de transferência. Isso mudou em 2020. Na verdade, são duas portarias, 17 e 20, onde, na verdade, o que eles fizeram foi unificar esses blocos em dois. Tá? O bloco para custear ações de serviços públicos e um para investir em rede de serviços públicos de saúde. Eles continuam monitorando nessa aplicação de recurso, eles só reduziram aquela quantidade de blocos de financiamento por cada tipo de serviço. Afinal, da onde que, além da arrecadação de impostos, da onde que vêm esses recursos que servem para compor ali o Fundo Nacional de Saúde e que para depois esse dinheiro vá sendo aplicado de forma descentralizada? Imposto de renda, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tem toda a parte de contribuição também das empresas, né? Então, contribuição federal sobre a receita bruta de empresa, sobre o lucro líquido, né? Aí falando de seguridade social. Temos também recursos de loterias, Tesouro Nacional e até alguns acordos aí que podem existir entre estados e municípios e até acordos internacionais, tá, para aplicação dessa verba. Então, ele vem de várias fontes. Esse slide é o que representa a responsabilidade que o gestor do fundo municipal, que é o secretário da saúde de cada município, vai ter. Então, todo o dinheiro disponível para ser aplicado em saúde no município, ele vai ser dividido, aí aplicado, conforme, né, na figura da Secretaria da Saúde, entende-se que precisa destinar. Então, se for aplicado de forma indevida ou irregular, vai faltar em algum lugar. Então, precisa fazer uma boa gestão de fundo e por isso que a gente tem hoje no nosso país essa divergência de municípios em que o SUS funciona muito bem e outros em que a situação é caótica, que tem filas de espera gigantescas, falta de profissionais e de recursos no geral, tá? E lembrando que tudo isso também demanda de um planejamento orçamentário, então tem que ter alguém capacitado para comprovar que existe uma demanda, que existe necessidade de saúde da população, né? Então não é basicamente pedir o recurso, mas mostrar aonde que ele vai ser aplicado para que, né, aí esse estudo, né, feito em várias partes, ele seja aí destinado e que a gente não tenha essa aplicação indevida e desvio de verba pública, assim como a gente sabe que existe hoje, tá? Então, essa figura acho que mostra bem essa responsabilidade do município na aplicação de verbas. Como que é feita a contratação de serviços quando se, conforme a política, né, que tem ali todo o dimensionamento em relação às necessidades de saúde, população que utiliza o SUS, quais são as opções de escolha que hoje o SUS tem
para fazer a contratação de instituições privadas, e isso é extremamente importante, porque eu acho que está em 70%, né, a média de procedimentos de alta complexidade são realizados hoje em santas casas, que são aí instituições conveniadas ao SUS. Então, elas representam uma demanda importante de atendimento de alta complexidade. A primeira escolha, sempre o que está lá na política, é que tem que ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Essa vai ser a primeira escolha. Então, eles vão propor um acordo aí com essa instituição. Geralmente, as instituições filantrópicas são as santas casas. Depois, se mesmo assim identificar-se, né, a insuficiência de rede ou não conseguiu formar um acordo, um convênio com essas instituições, aí sim pode-se procurar instituições que não sejam filantrópicas, né, que são aquelas com finalidade lucrativa. Mas a primeira opção de escolha é sempre a instituição filantrópica. E a previsão dessa necessidade, ela também precisa constar no plano de saúde, né? Bem como no plano estadual, o municipal leva para o plano estadual e isso precisa, né, ser comprovado e formalizado, né, conforme contrato. Então, também tem vários tipos de contrato de prestação de serviço, e hoje o grande problema que a gente tem, e que eu vou mostrar no finalzinho da aula, é a tabela do SUS. A tabela do SUS comparada ao que a gente tem na saúde suplementar é assim, um valor infinitamente menor, ao ponto em que uma consulta de especialista ali na tabela SUS é R$ 10. É claro que vocês devem estar pensando, nossa, então como é que o SUS se sustenta? A tabela SUS para unidades próprias do SUS, na maioria das vezes, ela é utilizada somente para fins de faturamento e apuração da produção de atendimentos. Porque as unidades, conforme eu mostrei para vocês, elas podem receber verba fixa. Pode ser que aquela unidade tenha um acordo de uma remuneração variável conforme volume de atendimento. Diferente dos acordos com essas instituições. O que nessas santas casas, qual que é o acordo? Geralmente a tabela SUS e aí tem aí a possibilidade, né, de alguns acréscimos. Mas por anos, né, mais assim, essa tabela é defasada considerando a inflação médica em um nível absurdo. Então as instituições filantrópicas, elas começaram nos últimos anos algumas a quebrar ou a realmente praticamente pagar para manter esse paciente SUS internado, né, cobrindo grande parte do custo, porque o que eles recebem via tabela SUS é um valor muito menor. E aí vocês vão ver na hora que eu mostrar um exemplo, né? Os valores de honorário também assim são absurdos. E lembrando que a instituição, ela paga os profissionais, né? Geralmente ou por assalariamento ali, né? Um valor fixo, ou algum acordo, seja por procedimento ou por produção. Então, sempre foi defasado, né? Isso é fato. Teve uma ação importante, eles criaram aí uma tabela chamada Tabela SUS Paulista para o estado de São Paulo, onde eles acordaram ali pagamento de tabela SUS mais 5 vezes para cobrir um pouco, né, de toda essa defasagem histórica, mas mesmo assim o nível de prejuízo dessas instituições ainda é grande, tá? Então realmente é difícil que o valor dessa tabela cubra os gastos, e aí o acordo acaba ficando, né, inviável para essas santas casas. E falando em gastos, no SUS, toda a incorporação tecnológica ela é feita pela Conitec. A Conitec ela foi criada em 2011 e eles avaliam, primeira coisa, né? Viabilidade financeira. A gente vai dar conta de incorporar e de sustentar isso com a verba que já conforme regra e as aplicações aí da verba do SUS. Será que eu já não tenho uma tecnologia semelhante disponível e que atende que essa daqui seria só uma segunda opção que vai causar mais confusão do que benefício? Aqui a Ananda mandou o valor da tabela SUS mesmo reajustado ainda é baixo. Eu vou mostrar para vocês e aí todo mundo, a gente vai se chocar junto vendo ali alguns procedimentos que a gente sabe que no sistema privado eles têm um valor que assim muito, né, importante e relevante e que a hora que você olha para o SUS você fala não, tá errado, né? Deixa eu apertar o Enter para ver se a página carrega, mas realmente são aqueles valores.
Por isso que é tão difícil hoje, né, firmar esses acordos, porque as instituições, elas sabem que já vão ser prejudicadas financeiramente, o risco é grande. Então alguém vai ter que fazer a conta, né? De repente compensa no volume, né, atender muito paciente, mas se eu estou falando de procedimento cirúrgico, aí eu posso ter um outro problema de querer utilizar ali só materiais, né, que tenham a qualidade afetada e que tenham um custo menor e começa aquelas confusões de qualitativo, do custo sobre a qualidade. A Conitec, assim como a CoSaúde na ANS, incorpora, exclui ou pode alterar a diretriz de utilização de qualquer tecnologia. Hoje eles se dividem na análise em três eixos temáticos: tudo aquilo que é medicamento, tudo aquilo que é produto ou procedimento, e protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que muitas vezes precisam ser atualizados conforme a gente vai tendo aí as evidências científicas das tecnologias com o passar do tempo. O prazo estabelecido para analisar que a CoSaúde tem a partir da submissão de qualquer pedido de incorporação tecnológica, que assim como na saúde suplementar a indústria, que aqui tem papel predominante, é de 180 dias e pode prorrogar por mais 90. E a análise sempre em evidência científica e leva em custo, né? Eficácia, acurácia, efetividade, se é uma tecnologia segura, se já tem uma avaliação econômica, né, em relação àquilo que já existe, além do registro Anvisa, né, que é a agência aí responsável no nosso país por fazer uma série de análises, então precisa ter um registro Anvisa para que seja submetido, né? Pode ser que isso que a Anvisa ainda esteja analisando, né, para deliberar ali o registro. Então, vai ter que aguardar, porque somente com o registro que essas tecnologias vão ser avaliadas. Essa fase de avaliação, além dos 180 mais 90, depois isso vai ser publicado no Diário Oficial da União e só vai ser disponibilizado no SUS no prazo de mais 180 dias. Então, aqui eu estou falando de basicamente um ano, tá? Então, ele é um prazo maior que na saúde suplementar para ser disponibilizado. Trouxe aqui para vocês duas notícias recentes. Isso daqui, na verdade, isso não é recente, que é a lei regulatória, né, que está lá hoje, que a ANS tem que seguir quando alguma tecnologia é incorporada. Mas os próximos slides eu trouxe duas incorporações que foram deliberação da Conitec. Então, hoje existe, além daquilo que a ANS faz para incorporar no rol via CoSaúde, se a Conitec der um parecer favorável para incorporar qualquer tecnologia que não esteja na ANS, a ANS vai ter que incorporar num prazo de 60 dias, exceto se isso for contra a lei da saúde suplementar. E aí aqui eles até trazem como exemplo, se for uma solicitação para incorporar medicamento oral que não é destinado ao tratamento de câncer, que hoje é o único tipo de medicamento oral que a ANS incorpora. Não indo contra nenhuma cláusula da Lei da Saúde Suplementar, em até 60 dias a agência tem que se pronunciar aí, porque aí a Conitec já fez todo o estudo, né, científico, o estudo econômico, então a ANS tem que se posicionar. A gente teve recentemente uma incorporação no mês 8, que foi do Implanon. Então, em 12 do 8, a ANS publicou que incorporou mais uma tecnologia e que isso daqui, né, ela foi derivado da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é a Conitec. Então, eles avaliaram e incorporaram, assim como a mais impactante, a prostatectomia robótica, né, que tem aí diretriz de utilização para câncer de próstata localizado ou localmente avançado, mas é algo que me chamou muito a atenção do ponto de vista financeiro, pensando em alguns aspectos que a gente tem no SUS e na saúde suplementar. Eu já vou contar para vocês muito do que eu penso, tá? Mas aí vocês podem contribuir também, porque aqui eu acho que é um espaço seguro para a gente discutir e pensar em alternativas. Então, a ANS publicou agora em 5 do 12, esse mês, né, que a partir de abril de 2026, a prostatectomia robótica vai estar incorporada no rol. Assim como no SUS, né, ele vai ter todo aquele prazo a partir da data da deliberação, mais os 180 para incorporar. Então, no SUS, eu não me lembro qual data especificamente isso vai estar disponível, mas incorporou na Conitec SUS, vai ser incorporado na ANS, porque não tem nada na lei da saúde suplementar relacionado a esse tipo de tecnologia, como a gente tem para os medicamentos orais de não cobertura. Pensando no robô, que eu acredito na saúde suplementar, né? A gente ainda vai ter uma limitação de cobertura, porque eu estou falando de um procedimento para uma especialidade.
prostatectomia, que é o de fato que a gente já tem mais evidência científica. Mas ainda vamos ter limitação para os outros procedimentos. E vocês sabem como é que é a população em geral. A pessoa lê lá robótica, vai acreditar que tem direito a todos os procedimentos. A gente tem uma concentração geográfica dessa tecnologia, né? Tem estados que não têm tecnologia robótica. Por quê? Porque o robô é caro. Então, a aquisição está limitada ainda a grandes hospitais. São milhões para adquirir o robô. Tem atualização de software, né? As pinças têm vidas úteis. O que a gente mais tem presente ainda é o robô da Vinci. Então, ele já começou a baratear um pouco pensando em outros robôs que já estão chegando, né? Aqui no Brasil já estão sendo avaliados. Tem o robô Hugo e outras tecnologias robóticas que estão entrando no Brasil. E aí isso vai trazendo essa competição que vai barateando ao longo do tempo a tecnologia. Mas ainda é caro, né? O hospital menor dificilmente consegue fazer esse aporte financeiro e esperar, né, ter ali o lucro em um curto período de tempo. Para o sistema de saúde, ele tem um alto custo, né, porque ele é caro para todo mundo, e tem um investimento profissional. Os cirurgiões, eles têm que fazer um investimento, né? Tem lá um período em que ele fica com o proctor, né, que é sendo acompanhado em sala cirúrgica. Então, isso demanda algumas dificuldades no sentido de que, a partir do momento que é incorporado, as operadoras vão ter obrigatoriedade de cobrir, desde que cumpridos os requisitos publicados na diretriz de utilização. E aí, como é que vai ser essa demanda, quantidade de pessoas, né? Para onde que a pessoa vai ser transferida, né? Pelo plano, quando na região ali em que ela está não tem. Então, isso vai trazer algumas dificuldades de fluxo, bem como orçamentárias para as operadoras. E aí, todo esse sistema, ele se regula e contra-regula, né? Então, a gente vai ter cada vez mais o auditor da operadora olhando de forma minuciosa, porque eu estou falando de uma tecnologia que incorpora um custo importante. E a gente sabe o quão caro isso pode ser, né? E tem serviços em que já tem disponíveis mais de um robô em diversas salas cirúrgicas com profissionais já qualificados para operar com a tecnologia. No SUS, o problema é maior ainda, né? Porque a gente tem uma distribuição, né? Eu acho que até mais com uma dificuldade maior do que a gente vai ter na saúde suplementar. E aí, em outra aula também, uma pessoa falou assim: Nossa, eu tenho certeza que uma pessoa que também trabalha no SUS, que eles vão indicar muito, né, a cirurgia, né, por vídeo, convencional, ou até a cirurgia aberta e vão, né, realmente destinar esses pacientes para localidades onde realmente a tecnologia já está presente. Eu falei, olha, isso tem que ser feito com muita cautela, porque a partir do momento em que a pessoa tem a indicação, em teoria, se a tecnologia, né, traz os benefícios pensando em tempo de recuperação, menos risco de sangramento, margem cirúrgica, ela deveria ter o direito garantido. Então, isso tudo ainda está muito confuso porque a gente não tem essas respostas. Vamos descobrir a partir do próximo ano como que vai ser. É isso que é um pouco da minha opinião também, tá? Não sei o que vocês acham aí. Mas é Marcelo, claro que é bom, né? É bom para o paciente, é bom para o sistema, porque a gente está falando de uma tecnologia que tem evidência. Marcelo, Pode falar, Rodrigo. hoje já, na verdade, já existe a plataforma robótica no serviço público, Sim. né? Eu sei que em São Paulo, Einstein já tem Uhum. isso em alguns hospitais, mas isso é muito restrito a Sudeste, né? Hospitais É, o, militares também. o É, Einstein, ele até fez doação de robôs para algumas unidades públicas, né? Então, de fato tem. A minha preocupação é porque a demanda no SUS, ela é grande, né? E aí eu fico preocupado com como que eles vão conseguir regular todo esse acesso, né? Acho que o Lucas também queria falar. mas em relação a isso, você acha que tem algo, você tem alguma informação com relação ao impacto econômico que isso trouxe, por exemplo, no Einstein, nesses robôs que foram doados? Porque o custo maior não é nem da aquisição, né? É da manutenção. A longo prazo, esse custo é muito alto. É, é que hoje o Einstein é uma instituição filantrópica, né? Então a gente acaba reinvestindo, né, todo o dinheiro aplicado. É claro que até por questão de formação, né, hoje na América Latina o Einstein é um centro de referência em informações de cirurgiões para operar com tecnologia robótica, né? E aí pensando no sistema público isso também, né, traz uma série de vantagens. Mas
como você disse, né, o difícil não é a aquisição, ela é claro, são milhões, tá, uma tecnologia robótica como essa, mas a manutenção também causa um dispêndio de capital importante, né? Então, tem a questão da vida útil das pinças, ele tem uma atualização de software, né, eu acho que é anual, mais o pessoal da engenharia clínica que precisa estar sempre olhando esse robô, mais a equipe de sala, que não é igual uma equipe de sala de um procedimento convencional, né? Então, a equipe de enfermagem tem que ser pessoas que têm conhecimento para cuidar de toda a parte de montagem desse robô, mais o cirurgião e as características da sala, né? Então, realmente, a aplicação de recursos pós-compra do robô versus aquilo que está trazendo de retorno, né? Pensando aí naquilo que está gerando de receita. Eu não identifiquei ainda esses estudos, né, de impacto financeiro, mas pensando na característica do Einstein hoje como instituição, é algo que compensa no investimento do recurso e no retorno educacional que tem. Agora, para as unidades públicas, isso vai ter um desafio, né? Então, eu nem sei se esse acordo vai envolver aí os convênios com instituições privadas, né? Isso, de fato, a gente ainda não sabe como vai ser. Na saúde suplementar, a gente, é como eu disse, a gente acaba destinando, né, a parte dos reajustes, então a parte financeira, ela acaba se diluindo em todo esse mercado. E aí no SUS eles vão ter que entender fluxo, demanda e referenciamento e regulação. E é claro que para tudo isso eles vão construir, né, manuais, regras e fluxos, mas a preocupação hoje eu acho que ela é mais financeira mesmo. Mas a gente está falando de um procedimento restrito, né? Só para prostatectomia, vocês viram lá que tem, né, já critérios bem definidos ali para quem que vai ser indicado. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter esses dados, mas na prostatectomia é o que a gente mais tem estudo científico, né? Já olhando para a parte técnica e para a parte econômica. Se a gente pegar uma conta hoje, de fato, na saúde suplementar e eu apresentar para vocês, olha, esse é o valor de uma prostatectomia robótica, aqui uma prostatectomia convencional, a robótica realmente ela é mais cara, mesmo que o paciente fique internado por um período menor. Acho que o pulo do gato é a gente acompanhar realmente a jornada do paciente, porque eu posso ter pessoas ali que depois desenvolvem complicações onde o risco na robótica é muito menor. Tá? Então tem tudo isso também do ponto de vista dessa jornada que muitas vezes a gente avalia até no pós-alta. Tá? É isso que um pouco do que eu penso. Tinha mais alguém que queria falar, não tinha, pessoal? Ah, era eu, era. É que era sobre, tipo, nem era sobre a robótica, né? Era sobre a regulação do SUS, né? Para santas casas, né? Aqui onde eu moro, né? Em Cuiabá, Mato Grosso, a secretaria fez uma coisa, na verdade, né? Para tentar apaziguar a regulação, né? Que foi, tem um plano de saúde dos servidores estaduais, né? Que eu trabalho, que é o MT Saúde. Certo. E ela fez e essa operadora, né, que é de autogestão, fez um termo de cooperação, né, com a secretaria, né? Querendo ou não, é tudo do mesmo saco. E a gente tem atendido os pacientes do SUS, né, nos hospitais privados daqui de Cuiabá, até o momento, né, do que o Einstein assumir, né, o Hospital Central de Cuiabá, né, que agora ele vai assumir. Sim, Então foi um termo de cooperação, acho que é outro exemplo, né, que pode ser visto, né, como uma operadora pode auxiliar o SUS, né? Eu achei sim, bem sim. legal que me chamaram para esse trabalho e eu achei tá sendo bem proveitosa a experiência. Que legal. Tem possibilidades, tem várias, né, possibilidades dentro da política para termos de cooperação, né, e os convênios que podem ser feitos e eu acho que quem é mais beneficiado é a própria população, além de gerar ali, né, para o município também uma receita importante, né, e possibilitar a ampliação de serviços. Isso acho que é bom para todo mundo. O João Vicente mandou que também se na saúde suplementar não seria a melhor forma de controle a coparticipação. É o que acaba acontecendo, João, principalmente nas empresas, quando uma empresa que subsidia 100% do plano de saúde, ali ela recebe um reajuste muito grande da operadora por conta de utilização mesmo. E aí, uma das propostas que a operadora faz é você não quer colocar coparticipação, né, para dividir um pouco esse custo com quem está utilizando. O que a ANS não se posicionava alguns anos atrás e que já começou a discutir
é exatamente teto de coparticipação, né? Porque a gente não tinha isso muito bem definido ali na legislação da regulatória, então algumas operadoras acabavam tendo uma coparticipação que acabava ficando um pouco desvantajosa, seja para pessoa física ou jurídica, né? Então hoje eles já têm estudos colocando faixas, mas assim, mais do que 30% já é um valor assim que acaba prejudicando ali, que principalmente no plano individual as pessoas acabam, né, sendo desestimuladas a adquirir. Aqui estão te pedindo, a Ananda está te pedindo se você tem algum material, pop, o protocolo dessa iniciativa que possa compartilhar. Tem várias, né? Tem, principalmente nesse cenário que você trouxe, né? Que alguns municípios realizam, né? E aí é bem interessante mesmo. O Lucas falou que pode conseguir. Bom, gente, a auditoria no SUS, agora pensando bem na parte prática aí do que os manuais de auditoria do SUS trazem, pensando no contexto histórico. Eu acho que também eu já conversei com várias pessoas que trabalham em auditoria SUS e várias me disseram assim, nossa, eu caí de paraquedas e fui aprendendo porque existia uma escassez de informação e hoje a gente já tem manuais muito bem consolidados, os relatórios de auditoria, mas eu acho que é uma área que também está crescendo, está se consolidando e que está conseguindo agora mostrar a importância que tem, né, nessa auditoria, independente da modalidade do profissional que esteja atuando. Mas só para trazer para vocês de contexto histórico, né, e aqui tem algumas informações que já são semelhantes ao que a gente tem na saúde suplementar. A gente inicialmente tinha o INAMPS fazendo aí, né, todo o processo de auditoria, né, das pessoas que tinham ali acesso a algum tipo de sistema de saúde que era derivado, né, de quem tinha algum vínculo empregatício. Depois eles foram criando aí os documentos para padronizar e começar o processo regulatório. Então aqui a gente tem a AIH desde a década, né, de 80, que existe até hoje no SUS, né, que é a autorização de internação hospitalar. E o cargo do médico auditor aparecendo em 1983. E depois já começando aí nas conferências de saúde a definir o modelo assistencial de saúde no Brasil, depois a gente teve a Constituição, mas o Sistema Nacional de Auditoria no SUS, ele nasce aí também lá em 1990, junto com a Lei 8.080, e seguindo os princípios do SUS, ele também é descentralizado. Então a gente tem o DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, e temos as auditorias vinculadas às secretarias estaduais e municipais, que aí já são auditorias de rotina. Então, eu tenho uma amiga que é auditora, né? Ela é enfermeira e trabalha em conjunto com outros dois médicos, é uma região menor, e ela me conta um pouco de todo o processo regulatório, de que ela faz a auditoria das contratualizações, de que tem as visitas programadas nas unidades, né? Então, eles já têm uma rotina de auditorias, mas também o DenaSUS tem muitas auditorias que são o que eles chamam de demanda extraordinária, que pode ser uma denúncia de ouvidoria da população. Pode ser, né, uma solicitação de algum órgão, o Tribunal da União, Polícia Federal, e aí o DenaSUS avalia e define se aquilo vai ou não gerar uma nova auditoria, conforme a avaliação interna e a apuração do tipo de denúncia. Só para destacar, e eu não vou ficar me prendendo a datas aqui, né? Em 2023 que a gente teve a primeira conferência do Sistema Nacional de Auditoria. Então observem aquilo que eu falei da construção desse processo, né? E dos manuais. O primeiro manual, né, que a gente tem com orientações básicas é aqui de 2011. E tem um também que, se eu não me engano, de 2023, que ele traz um processo bem detalhado, tá? É legal, eu trago aqui as referências para que vocês acessem. E para quem não conhece a auditoria do SUS, é interessante, né, ler e explorar. Mas, basicamente, existe um plano anual de auditoria que todos, né, esse sistema de auditoria descentralizado, município, estado e o DenaSUS como o órgão aí que vai, né, auditar a aplicação de verba federal, tem que planejar para o ano seguinte, propor esse plano, ele vai ser aprovado, né, enviado aí para o ministro da Saúde, e aí esse plano ele é formalizado, é ele que dá origem ao relatório anual que o SUS publica, informando quanto que ele auditou em valor e tudo aquilo que eles chamam de proposição de devolução, que é o que para a gente na saúde suplementar seria a glosa, né, aquilo que não vai ser pago. E que no SUS precisa ser devolvido se a verba foi aplicada. Então, tem a auditoria contínua, que ela é realizada aí junto aos municípios, às secretarias estaduais,
E tem essas demandas extraordinárias que não estão no plano, mas que são provenientes de denúncia. E aí não são todas, gente, que são acatadas, tá? Vai ter uma análise por equipe especializada para definir se vai ou não gerar uma auditoria com base naquela denúncia. Basicamente, a auditoria no SUS ela tem três fases que são obrigatórias no relatório e que precisam compor. Uma fase é chamada analítico, que é isso. Tem uma auditoria para fazer de uma unidade que faz terapia renal substitutiva. Basicamente, na fase analítica, esses profissionais têm que verificar qual que é a política vigente do Ministério, verificar quais as fontes de dados que eles vão utilizar. A gente vai na unidade ver o quê? Quantidades de máquinas, o faturamento dessa terapia renal substitutiva, como que eu vou coletar esses dados? É do prontuário, é do sistema? Eu vou entrevistar alguém? E nessa fase também eles devem emitir o comunicado para a unidade. Então, a unidade ela precisa ser notificada que vai ser auditada, independente do tipo de auditoria, né? Se é sistêmica ou se vai abordar profissionais. Depois eles vão para a fase operativa ou in loco, que é realmente ir lá e identificar para fazer a auditoria. E aí, mais uma vez, conforme eles planejaram, e pode envolver registro fotográfico, quando a gente pensa em estrutura, pode envolver, né, consulta a documentos da unidade que tem que estar disponíveis e que na fase analítica tem que avisar que tipo de documentação precisa estar disponível e separada para essa equipe. E a fase do relatório final, que é uma fase em que publica-se esse relatório, e antes do relatório final tem a notificação da unidade com um relatório para que ela justifique. Na auditoria do SUS, muitas pessoas que trabalham trazem para a gente situações em que em alguns municípios esses profissionais precisam até de uma certa escolta, né, pensando na segurança. Por quê? As auditorias podem gerar essa devolução de verba aplicada. E aí, gente, vocês sabem, né, a aplicação de verba, ela já é, né, escassa e delimitada, e aí quando o serviço erra, e ele precisa devolver recurso, a situação piora, né? Então, tudo isso faz com que eles não enxerguem o auditor do SUS com bons olhos, mas que, de fato, né, isso traz para a unidade tudo aquilo que ela precisa corrigir, independente se eu estou falando de uma unidade básica de saúde, um hospital de grande porte ou até um hospital estadual. Então, mais uma vez, a figura do auditor sendo aí vista como aquele que está lá para prejudicar e não para trazer melhoria, assim como a gente tem na saúde suplementar, né? A gente precisa tirar esse estigma. Aqui é só um resumo do fluxo, tá? E aqui eu deixei para vocês depois consultarem, né, e os manuais, mas basicamente vai ter essa demanda de auditoria, então a tarefa vai ser auditar, né, alguma coisa. A fase analítica, onde eles se preparam, e aí tem um relatório analítico que é onde vai ter documentado tudo que eles vão analisar e quais vão ser as fontes de dados. Fase operativa, que é aquela fase em loco, de ir lá e constatar. O relatório preliminar, ele serve para notificar a unidade de tudo aquilo que achou conforme e não conforme. E o não conforme, a unidade tem um prazo para falar, olha, isso daqui você falou que não está conforme, mas eu tenho isso daqui em tal lugar. Então, tenho a chance ainda de, antes de publicar o relatório final, dessa unidade se defender, e aí a justificativa pode ser acatada ou não até o momento em que publica o relatório final. Publicou o relatório final, gente? Está disponível para consulta pública. Qualquer um de nós consegue ir lá e acessar e eu vou mostrar para vocês aonde. E é importante monitorar, né? Então, tudo aquilo que a unidade foi notificada, será que ela corrigiu ao longo do tempo? Então, tem um fluxo de monitoramento de tudo aquilo que foi auditado. E na auditoria não existe achismo, né? Ou tem evidência ou não existe a constatação. Esse é o site para a gente consultar. Então, ele chama Consulta Auditorias. É um site do Sistema Nacional de Auditorias. Deixa eu abrir aqui o site que eu já deixei carregado. Basicamente aqui, vocês podem selecionar um estado, ou vocês podem ir direto no órgão que vocês querem procurar. Acho que aqui, vou pegar como exemplo, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Vocês podem delimitar um período de tempo. Vou pegar de agosto até agora dezembro. E clicar em consultar. Deixa eu ver, porque como a página já estava aberta, acho que ele travou. Principalmente no período da noite, eu percebo que esses sites eles ficam bem lerdos, tá? Então,
Pode ser que demore um pouco para vocês. Deixa eu tentar abrir direto do slide. Bom, enquanto carrega, vocês vão ver que no relatório ele vai contemplar essas três fases que eu disse para vocês, e ele tem as datas, né? Então a fase analítica foi de tal dia, a fase in loco foi nesse período, e aí até que chegue-se no relatório final, que pode ter ali uma proposição de devolução de verba. Vamos só ver se ele vai carregar o site para eu mostrar para vocês. Caso ele não carregue, eu tenho alguns relatórios que eu fiz download, mas ele entrou. Agora vamos lá. Secretaria Municipal de São Paulo, vamos delimitar o período de agosto até hoje e consultar. Acho que ele aqui foi. Quando a gente clica em consultar, o que que ele vai mostrar? Primeiro, a entidade responsável, que é a unidade que foi auditada. E aqui o órgão, né? Como eu selecionei Secretaria Municipal de São Paulo, secretaria, né, a nível estadual, municipal, perdão, que auditou aqui esses serviços. Vou pegar aqui como exemplo. Vamos ver, tem vários hospitais. Esse Hospital Municipal Gilson de Cássia. Quando a gente clica em relatório, ele vai abrir o arquivo do relatório final. Aqui está um pouco lerdo, mas é um arquivo PDF. E isso, mais uma vez, reforçando, é disponível para consulta pública para que exatamente a população consiga ter acesso àquilo que foi auditado. Quando tem denúncias, né, e é gerada uma auditoria do SUS, esse relatório também vem para cá, tá? Então, caso tenha tido, aí geralmente isso sai muito na mídia, né? Qualquer tipo de denúncia, o relatório ele tem que vir para cá. E hoje está bem lerdo, isso acaba acontecendo coincidentemente sempre que eu estou em aula. O arquivo vai estar disponível aqui, então é só vocês fazerem download, ele baixa um arquivo PDF. E eu vou mostrar para vocês agora no relatório todas essas fases. Então, ó, o nome do hospital, o município, os dados básicos, né, e a finalidade. Então, nessa auditoria, eles queriam auditar as autorizações de internação hospitalar da Secretaria Municipal de São Paulo que foram bloqueadas, ou seja, tentaram enviar e por algum motivo foi bloqueado. Então, tinha alguma inconsistência ou não conformidade. Aquelas três fases, né? Então, a fase analítica, a execução em loco e o relatório. Então, foi uma auditoria bem rápida, né, de 25/7 a 14/8. A introdução, então, eles falam em conformidade às diretrizes, o controle interno, citam portarias e falam o que que a auditoria abrangeu, né? Autorizações de internação bloqueadas durante esse período do mês 7 de 2025. Metodologia, eles vão descrever exatamente o que eles fizeram para investigar tudo isso. Então, eles fizeram um levantamento de autorizações e demais documentos, acessaram o sistema de informações hospitalares do município, analisaram aí, né, tudo que estava no manual pelo sistema de gerenciamento, ou seja, a tabela SIGTAP, para verificar as conformidades. E aqui tem as constatações. Então, eles colocam ó, a evidência, constatação, então, ó, as AIHs, números tal, não apresentaram inconsistências. Então, aqui, nessa primeira constatação, estava tudo ok. Vamos ver se a gente acha alguma não conforme. Aqui tem algumas recomendações, ó. Então, aqui foi um não conforme, onde eles recomendam que a unidade corrija. Então, ó, recomenda-se a apresentação da IH com devida correção da quantidade de procedimentos para o código tal. A tabela SUS, ela tem várias compatibilidades, tem a questão de quantas diárias pode ter e como é que solicita. Tudo que fugir dessa regra provavelmente vai ser bloqueado, né? Então aqui ficam disponíveis as orientações. Esses relatórios aqui ainda estão tranquilos, tá? Tem alguns que têm devoluções milionárias, seja por aplicação de verba indevida, seja por transferência, né, em contas que não estão seguindo a política. Mas basicamente o relatório ele é nesse formato. Depois vocês explorem, que é bem legal ver, pensando no município em que cada um atua hoje, até para identificar o que que o SUS está olhando nessas unidades e quais serviços ele está auditando. Geralmente é mais impactante em hospitais estaduais, que a gente está trabalhando com verbas maiores. Hum. Bom, esse é o relatório anual de auditoria interna do SUS.
O de 2024 já está disponível, mas para fins didáticos, eu gosto bastante desse de 2023, porque ele se aproxima muito do cenário que a gente tem na saúde suplementar, quando eu olho para isso daqui, ó. OPMI. Eles auditaram 60 milhões, né, em valor em todas as unidades, e olha o tanto que teve de proposição de devolução. 21 milhões, ou seja, um terço desse recurso precisou ser devolvido por N motivos. Os principais que estão aqui nesse relatório. Ó, o principal achado foi a utilização de forma irregular do sistema para fixação de parafusos e hastes de titânio, onde eles ajustaram 39 milhões e 20 precisou ser devolvido. Esses hospitais aqui, se eu não me engano, ficam no Rio de Janeiro. Tem um hospital da Lagoa, eu acho que é no Rio de Janeiro, esses hospitais. Onde OPMEs vasculares e cardiológicas, aí nos anos de 2018 e 2022, nesses dois hospitais, então sai o nome do hospital, tiveram devolução de recursos na ordem de 1 milhão. E o principal achado foi o atendimento, né, não cumprido com base no Manual de Boas Práticas de Gestão de OPME, que é esse daqui que eu recomendo que vocês leiam, porque ele fala de toda a questão de rastreabilidade, de etiquetas, do que tem que estar no prontuário, do que tem que ser entregue para o paciente. Tudo isso, quando não cumprido e auditado, vai gerar não conformidades. E é o que a gente tem também na saúde suplementar, né? Esse cenário de OPME, que é caro e que geralmente pode gerar glosas expressivas. Diferente das instituições privadas, onde a gente tem geralmente setores que a gente chama de auditoria e faturamento, no SUS, o que é mais comum é a gente ter um setor que se chama faturamento SUS, onde eles vão basicamente faturar as contas para que eles consigam receber aí as verbas, né, sejam elas fixas ou variáveis, e a tabela SUS tem muitas regras. Então, dificilmente uma pessoa que nunca trabalhou com isso consegue em pouco tempo, né, começar a atuar e entender, porque realmente tem várias compatibilidades de tabela. E diferente da saúde suplementar, onde a gente trabalha predominantemente com conta aberta, o SUS ele paga por tratamento. Não é que é um pacote, ele paga por tratamento. Então, ele paga a internação clínica, ele paga a artroplastia de quadril, sem que seja aquela conta aberta com cada material e medicamento. E aí isso pode trazer uma dificuldade exatamente para a unidade conveniada que está recebendo tabela, porque ela vai ter que ter uma boa gestão de recursos e protocolos para não variar tanto a utilização daqueles procedimentos contratados. Então, a tabela base para faturamento SUS é a tabela SIGTAP. Essa tabela, diferente do que a gente trabalha na saúde suplementar, ela é organizada em grupos, subgrupos, forma de organização e procedimentos com valores tabelados. No SUS, a gente tem várias possibilidades. Tem que seguir o padrão, né, X, pensando em código TUS, rol e diretriz de utilização, mas as tabelas, elas ficam de livre negociação. Então, para material, pode ser que eu tenha um acordo de tabela Simpro, um acordo de tabela própria, um acordo de tabela nota fiscal mais margem. Para medicamento, pode ser que eu utilize Brasíndice. Ah, é medicamento manipulado. Nota fiscal mais margem, ou alguma tabela própria. Honorário, então, mesma coisa, CBHPM, que é o que está mais utilizando hoje, tabela MB, tabelas próprias. Então aqui a negociação ela é mais livre. No SUS, não. Vai ficar restrito à tabela SIGTAP. Reforçando que para a unidade própria do SUS, isso daqui é mais utilizado para comprovar atendimento e manter a aplicação de verba. Não necessariamente eu estou falando que a unidade vai receber conforme tabela, porque lembra da aplicação de verba e conforme um acordo com as unidades. Tem verba fixa, verba variável, verba por atendimento, né, produção. Agora, para as instituições filantrópicas contratadas, né, conforme convênio, aí sim é a tabela SUS e geralmente ela pode ter alguns acréscimos. Só para vocês identificarem, essa é a IH, tá? Então ela também precisa de uma justificativa de internação, precisa de dados dos pacientes para que seja submetido e o regulador dê o parecer aí favorável ou não em relação àquilo que está sendo solicitado. Vamos conhecer um pouquinho a tabela SIGTAP. Eu já deixei também ela aqui até carregada. Para que vocês podem constar ela também aí. Acesso público, tá, gente? Então vocês conseguem constar procedimento, valor, compatibilidade. É um site, e aí aqui na página inicial ele tem disponível acessar a tabela unificada.
Quando vocês acessam, aqui, inicialmente ele traz grupo, subgrupo. Vamos buscar um procedimento qualquer, uma apendicectomia. Aqui estão vendo a competência, então a tabela SUS ela também é atualizada, então a gente tem que procurar competência que tem que ser compatível com a data de atendimento do paciente. Procurei a apendicectomia, o que que ele me trouxe aqui? Duas possibilidades, apendicectomia e apendicectomia videolaparoscópica. Vou clicar na videolaparoscópica. Ele me traz aqui o código do procedimento. Então, os primeiros dois dígitos são o grupo, os outros dois o subgrupo, e o terceiro a forma de organização, e depois, de fato, o número do procedimento. Ele me traz algumas restrições. Modalidade de atendimento hospitalar, complexidade média e alta média complexidade, e o financiamento dele, ó, média e alta complexidade. Instrumento de registro, AIH, procedimento principal. O que que é isso daqui? Tem as compatibilidades na tabela SUS, porque eu posso ter um paciente que vai fazer mais de um procedimento. E aí vai ter procedimento principal, procedimento secundário, tem as regras de compatibilidade. Média de permanência, 3 dias. Idade mínima, 0 a 130 anos, não tem restrição. E aqui os valores, gente. Então não está errado, tá? O total hospitalar por este procedimento na tabela SUS é R$ 421,40, onde a parte hospitalar é destinada a R$ 242,97 e o serviço profissional R$ 178,43. Ele traz aqui uma descrição do que é esse procedimento, o CID, né, compatível com a realização. CBO, quais as especialidades que podem realizar esse procedimento? Se for colocado um CBO diferente desses, vai dar incompatibilidade. Habilitação, quando tem alguma, e aqui o código Renases, né, cirurgia geral. Então, este é o valor. Eu trago aqui para vocês um exemplo de uma conta SUS, se eu não me engano, esse daqui é de sistema TASI, onde uma pessoa realizou um tratamento cirúrgico de fratura do planalto tibial. Então, essa é uma conta hospitalar. Neste sistema, ele dividiu aquilo que é serviço hospitalar direto e aquilo que é serviço profissional direto ou rateado. Mas no final, tudo isso gerou R$ 577,73, ainda porque dentro da tabela SIGTAP permite que neste procedimento eu fature separado o OPME, que é um parafuso canulado, que na tabela SUS é R$ 180,58. Então aqui também na tabela SIGTAP, eu consigo ver compatibilidades e eu consigo procurar se algum procedimento é compatível com algum OPME. Aqui eu já tinha digitado parafuso, ó. Se eu clicar, ele vai me falar quais OPMEs, né, que levam o nome de parafuso, são compatíveis com procedimentos. Porque observem que o modelo de faturamento, ele é tratamento. Então aqui eu não tenho seringa, eu não tenho agulha, eu não tenho materiais de consumo, mas eu consegui faturar esse OPME. Tá? Então, é nesse formato que é realizado o faturamento SUS e ele tem vários pré-requisitos de compatibilidade, CID. Então, realmente, ó, qualquer falha e qualquer incompatibilidade vai bloquear o envio dessa conta e aí pode gerar, né, aquela auditoria no sentido de não conseguir faturar. E aí a unidade também tem prazo, né, que é regulatório para faturar essa produção. Então isso precisa realmente de pessoas com conhecimento. E imaginem que se a pessoa não tiver conhecimento, ela pode esquecer de, né, de faturar o parafuso ou faturar isso de forma indevida, com um código errado, né? Então são vários detalhes que precisam ser apurados. Por último, gente, e aí eu vou conseguir cumprir o horário, que eu achei que a gente ia estender um pouco, o assunto de ressarcimento SUS, que é também uma temática que eu trago para vocês na primeira aula, mas que hoje é um mecanismo regulatório, apesar do SUS, né, todo mundo ter o direito de utilizar, qualquer pessoa que tem plano de saúde e utiliza uma unidade de saúde do SUS, existe um mecanismo regulatório aonde entende-se que a pessoa, se ela tem um plano de saúde, o plano deveria atendê-la. E isso é até uma forma, né, de incentivar as operadoras a melhorarem sua rede prestadora de serviço e sua relação com os beneficiários. E todo esse dinheiro do ressarcimento, ele volta para o Fundo Nacional de Saúde. Então, o fluxo é esse: a pessoa ela vai numa unidade de saúde e aí tudo aquilo que gera um procedimento de alta complexidade, uma autorização de internação hospitalar,
E aqui também está incluso odontologia, nesses níveis de procedimento. As informações caem na base de dados da ANS e aí tem um sistema da ANS que é alimentado com todos os beneficiários ativos da operadora. A ANS cruza a informação, identifica ali o operador e beneficiário e envia a informação para que a operadora responda aí se ela vai ou não reembolsar, porque ela vai fazer uma análise. O paciente pode estar em carência, pode ser um procedimento extra-rol, pode ser que a pessoa tenha segmentação lá ambulatorial e aí ela ficou internada. Então tem as instâncias e a chance da operadora responder para a ANS, e aí pode ser arquivado, né, quando a operadora tem razão ou não. Né, a ANS pode definir que mesmo a operadora não concordando, que ela vai ter que fazer o pagamento. E aí, se a operadora não faz, ela fica passível de recolhimento, né, dessa dívida que fica ativa até via judicial, tá? Então hoje tem um número ainda de operadoras que têm pagamentos em atraso. Esse é o valor anual repassado para o Fundo Nacional de Saúde. Então ele já foi muito alto em 2019, 1,1 bilhões. E até 2024, setembro, ele estava em 528 milhões. Então esse número ele também foi caindo ao longo do tempo. Mas é um mecanismo importante, né? Porque de fato deixa a dúvida do porquê que a pessoa procurou uma unidade de saúde pública se ela tem um plano de saúde, né? Até para que a operadora acolha esse beneficiário, entenda o que aconteceu, ou se realmente foi porque ele estava ali com alguma indisponibilidade de acesso, né? Estava viajando, estava longe, e aí acabou, né, indo numa urgência ou emergência utilizando a rede do SUS. Turma, era só tudo isso para a aula de hoje, né? Acho que eu trouxe bastante slide aqui até para servir como material de estudo. Mas a auditoria do SUS eu recomendo, né, que até como a gente não explora tanto na pós-graduação, o enfoque ele acaba sendo mais na saúde suplementar, que vocês leiam, né, o manual, explorem a tabela SIGTAP e vejam os relatórios de auditoria, que são muito interessantes, até para vocês conhecerem o trabalho que os colegas auditores que trabalham no SUS realizam. Né? E hoje tem uma delimitação muito grande de recurso humano para quem é auditor do SUS, e isso faz com que no plano de auditoria eles realmente foquem naquilo que está no plano anual de auditoria e as denúncias eles acabam avaliando aquilo que chama mais atenção do ponto de vista financeiro e de relevância para o sistema. Mas é bem interessante, tá? Então, se vocês conseguirem ler. Se não tiver dúvida, gente, a nossa próxima aula vai ser só em janeiro, né? Eu continuo com as próximas duas aulas, que é mais uma aula dupla para repor esse período de recesso. E aí já aproveito para desejar então um Feliz Natal para vocês, um excelente ano novo. E se surgir dúvida depois, né, vendo a aula e o material, publiquem lá no fórum que eu vou acompanhando ou podem me mandar via mensagem no Canvas também. Tá certo? Ok, gente, boa noite para todo mundo então e obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Tchau, tchau, Marcelo. Boa noite. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.